Não sei. Não deu aviso nenhum, simplesmente foi pra tela de início do meu celular. Tristeza. Vamos retomar, pessoal. Não sei o que houve. Vou aproveitar para dar mais uma mordidinha aqui. Mordidão. Caiu um pedaço no chão, peguei mesmo. Ai. Sara tá pedindo... Sara está... do seu próprio? Que antes estava o H2H. Tá, eu tô morrendo de fome. Não sei o que houve, simplesmente a tela foi para o papel de parede. Não entendi, não. Tô sujo. O que a gente tá falando? Ai, Thiago, não me pergunte, eu sou péssima com isso. A gente, eu me perco muito facilmente. Mas eu lembrei, eu também sou assim, então eu vou tentar me policiar. Mas eu tava lendo as mensagens das pessoas, que agora a gente perdeu, mas o Diego perguntou se tava querendo mais vinho. Não, ainda tem aqui. Tô indo devagar. Mas vamos sobre aparência física e julgamento. A Dani falou onde a gente estava. Mas eu não sei se você tinha... Eu acho que talvez você tinha encerrado. Mas não, deixa, importante... só vou encerrar. Vou encerrar. Porque, assim, essa pessoa é bem conhecida, né? Eu não sei se ela está assistindo. Inclusive, é uma pessoa muito amiga minha, um grande amigo meu. E a gente tentou mostrar, sabe? Olha, não é assim, tal. Eu mesma falei assim, isso aí é um histórico que a gente vem passando, não é futilidade. Expliquei. E a pessoa insistiu em achar que estava correto, sabe? Então, assim, isso que machuca, sabe? Isso que mais dói. Eu não quero um pedido de desculpa, não. Muda de atitude, entendeu? Entendi. Então, assim, pedir desculpa e falar que foi mal interpretado, isso pra mim não serve, sabe? Não quero que seja... Quero que mude de atitude. Eu falei que tá errado. Tá errado? Então vamos mudar. E não foi isso que aconteceu. Então, aí a gente passa por isso. É foda. Desculpa o palavrão, mas enfim, é foda. Porque e nessas horas não tem nem... Assim, foi tão natural porque eu realmente acho que é foda. Mas desculpa o palavrão, pessoal. A gente, né, a Dani tá aqui, a Dani Cifuentes, a Dani França também, mas a gente pegou muito nesse ponto com a Dani Cifuentes, né? Ela botou muito isso. E é muito importante, aliás, que ela mostrou o lado de bióloga consultora ambiental e você está mostrando esse lado de biólogo cientista. E parece que é a mesma coisa, né, dos desafios e problemas. Olha só, né? Então, talvez você consiga resumir. A gente, né, enfim, consegue... Não é resumir, mas a palavra, mas dizer que a herpetologia tem um tanto disso, a nossa área tem, eu não consigo botar com palavras, não sei mais se entende. Enfim, que a herpetologia é machista, eu tenho noção que a maior parte dos pesquisadores é homem ainda, os mais velhos, pelo menos. Os mais novos, não, pelo amor de Deus, a herpetologia capital tá bombando de mulher toda hora, tá chegando lá e pedindo, enquanto... parece que, enfim, está mudando, né? A nova geração de herpetólogos, né? Com arrobazinho, são herpetólogas. Mas os mais velhos não. Então, enfim. Então, aí eu posso trazer uma outra problemática, assim, com relação a esse número de herpetólogas está aumentando e tal. Acho que você não estava no congresso, né? No último congresso. A gente fez uma mesa redonda. Eu estava na Patagônia. Infelizmente. A gente fez uma mesa redonda, né, falando sobre mulheres na ciência. A gente fez um apanhado sobre as herpetólogas. A gente fez utilizou como base de dados o Lattes, né? A gente fez um apanhado de dados para saber onde estão essas herpetólogas. Então, quando você faz um panorama, né? Você pega o número de mulheres que estão entrando na graduação, é mais ou menos o mesmo de homens e mulheres. Okay. O número de pessoas que entram na pós-graduação, aí essa linha cai um pouco, o número de mulheres cai um pouco no mestrado. E a mesma coisa acontece no doutorado. E aí, quando você vai ver o número de mulheres que ocupam cargos de prestígio, né, professores, pesquisadores que são bolsistas de produtividade, né, que recebem uma grana a mais aí para realizar as pesquisas, a maioria é homem.
Então, aonde estão essas mulheres, né, que tem o maior número de pessoas, de mulheres que estão sendo formadas, né, que estão dando continuidade nos seus estudos, mas cadê elas assim que termina tudo? Né? Então, a gente tem essa problemática aí. Né? A gente vê que o número aumenta, mas o número de pessoas que ocupam esses cargos de prestígios, né, e cargos mais elevados, a maioria é homem. E aí, eu trago uma coisa que eu observei recentemente, não sei por que eu nunca vi isso, nunca tinha percebido isso, trazendo esse problema para a academia, né? Vamos falar de artigos que são publicados. Eu fui percebendo, como eu sou integrante do H2H, né, a gente, quando sai algum artigo, a gente pede para a pessoa, mulher, né, a mulher, se ela é primeira autora ou se está no meio dos coautores ali, a gente pede para ela fazer um textinho para a gente divulgar o trabalho da pessoa. Legal. E aí eu fui percebendo que a maioria dos trabalhos, você tem 1, 2 mulheres e o resto é homem. Então, assim, é difícil de ter o número igual de homens e mulheres de coautores. E a maioria é mais homens que mulheres. Aí eu peguei o meu Lattes para ver. E a maioria dos meus artigos sou eu sozinha com outros homens, ou eu e mais uma e o resto são homens. E eu falei assim, por que isso está acontecendo? E aí eu pensei, assim, eu acho que é isso, né? Você vê que homens ocupam esses cargos, né, de chefe de laboratório há muito mais tempo que as mulheres, né? Então tem o número de homens é muito maior. E a gente que trabalha com taxonomia, eu trabalho com filogeografia, com taxonomia, o que eu preciso? A gente precisa muito de permuta, a gente precisa de troca de favores. É uma moeda de troca, um pedacinho de tecido, né? Um bichinho, eu preciso de ver o bicho de tal lugar. Isso é uma moeda de troca. Quem que tem esse material? Homens, chefes de laboratório. E essa troca de favor, geralmente, é ser coautor do trabalho. Entendi. Então, assim, eu pensei nisso e eu acho que isso é muito real, sabe? Realmente, nós temos mais mulheres agora que são professoras, mas elas estão iniciando agora. Então, assim, ela não tem todo um aparato, não tem equipamento, não tem material, sabe? Não tem exemplares, tecido, São né? novos Coleção. laboratórios também, né? Então, laboratórios. E às vezes eu penso assim, né? Eu falo assim, eu quero fazer parceria com mais mulheres, mas às vezes o material que eu preciso tá numa coleção chefiada por um homem, sabe? Fica de mãos atadas, né? Eu acabei de ter minha primeira aluna de mestrado defendida, né? A Renata Fadel. Não sei se ela tá aí Fadel, assistindo a gente. Não sei se ela tá assistindo. É primeira aluna de mestrado? Foi isso? Eu já co-orientei, mas que é orientação mesmo, ela é a primeira. Parabéns para as duas. Obrigada. E aí eu fiz uma lista de mulheres para avaliarem o trabalho dela. Então, a banca da Renata foi constituída apenas por mulheres, todas. Legal. E aí eu quero dar continuidade nisso aí. Vamos fazer parcerias, gente, com mulheres. Legal. Não sei se é um exemplo, mas tá aí, pessoal. Como resolver a situação. Mulheres, enfim. Eu fico até meio sem graça. Não sei eu fico sem graça de falar enquanto você está falando, porque por ser um assunto delicado, assim? Exato. Eu entendo a sua preocupação de ocupar o seu lugar, um lugar que não é de fala, assim, né? É o meu lugar de fala aqui, eu entendo. Mas tá tudo bem, vamos conversar. Se você falar alguma coisa, isso aqui é importante, conversar. Se você disser alguma coisa que... eu considero que não tá legal, isso aí tá errado, aí eu falo pra você. É bom que um monte de gente, homens que estão assistindo aqui, vão aprender também. Muito bom. Legal. Aí você falar uma coisa muito louca, assim, eu faço assim. Só não derruba a live. Não, a live vai continuar aqui, você pode continuar falando. Eu vou estar me retomando assim, ai meu Deus, desculpa, gente. Mas... que bacana. Assim... Que bacana o seu posicionamento, a sua superação numa situação difícil e que ainda está impregnada, se posso usar essa palavra, né? que é real. É real. Não está falando de como era antigamente. A gente tem exemplos de professoras mais antigas que eu admiro de trabalho e tudo mais, e imagino como teria sido para elas, né? E elas, hoje em dia, podem falar de antigamente e deve ter sido mais duro, né?
Valeu, Dani. É legal, tipo assim, quando você falava, as duas Danis e várias outras pessoas, tem inclusive homens, falaram isso, né? Inclusive até me dá me expande meus horizontes. Porque eu falei assim, que bacana que tem mais mulheres. Mas faltam mulheres nas lideranças. E isso, assim, Não é pra só mim é ter mais novo. Acabou mulher de ser novo. doutora. Elas têm que Aham. ocupar cargos, né, que elas são merecedoras. Você falou sobre essa questão de escutar, né, saber ouvir, pedir desculpa e mudar de atitude. A Aham. Dani Cifuentes estava falando sobre, ela falou bastante sobre abuso. Ai, gente, como é que é a palavra? Não é agressão, assim, mas Vamos ver se ela responde aí. tipo abuso mesmo, né? Que a gente passa em campo, nos laboratórios. E aí um cara falando da beleza dela, falando, ai, que sorriso lindo, que não sei o que, elogiando a Dani. E um rapaz, Abuso de eu poder. tava morrendo de vontade de falar para velho, ela tá falando ali de ser abusada em campo e assédio. Obrigada, Pri. Ah, tá, segue, Ela assim. tá falando ali de sofrer assédio e o cara vem aqui, ela acabou de falar do assunto, o cara vem e me posta uma dessa. E aí ele falou, mas é um elogio tranquilo. Eu falei assim, ó, se eu estou falando que não é um elogio, que não é legal, aceita, sabe? Aceita, pede desculpa e muda a sua atitude. Entendi. E fica o recado aí pra... Eu queria saber a proporção de homem que tem pra mulher aqui na live. É bem importante ver isso e é importante os homens saberem, né? Eu tava falando disso com o professor Edris ontem, né? Em meia horinha, o quanto que eu aprendi de tubarão. Em meia horinha aqui agora, o quanto que eu tô aprendendo, né? Espero que todo mundo esteja comigo, né? Todos os homens estejam aqui comigo. São coisas simples que não são óbvias pra gente, assim, em primeiro momento, né? E a gente precisa, às vezes, só ouvir. Simples, aqui. Entendi, legal, realmente, tá entendido. Ou às vezes levar um tapa na cara mesmo. Uou, que realidade é essa? Que realidade é essa? Obrigado. A Dani me falou várias realidades, medos que as mulheres têm, que eu não fazia ideia, né? Que eu chegava a arrepiar, assim, de tristeza, de surpresa. Sabe o que é pior? É você Ah, passar por situações assim. Eu lembro, foi em outubro de 2017, um campo que eu fiz com uma pessoa muito desagradável, muito machista, eu escutei muita coisa. E o pior de tudo é você passar por isso e achar que você está sendo exagerada. Porque isso aconteceu comigo, eu achava que era exagero meu. Então, assim, eu fiquei calada, sofri, eu falei, nossa, isso é exagero meu, não é para tanto. E né? Então, assim, além disso tudo, a gente ainda tem que passar achar que a gente que é culpada, né? A gente que tá de mimimi. Ai, eu odeio essa palavra. se tornou uma palavra pejorativa. Não quero implicar com alguém aqui, mas enfim, o pior, tá, imagina, não é só ouvir dos outros, é se sentir, né? Acaba, novamente, vindo de dentro por causa de uma pressão externa. Esse cara realmente, será que estou... Exato. Desafios, pessoal, desafios da ciência. Da mulher como cientista. Olha os dogs que eu conheci lá, dando seu apoio. Então, tá lá, latino. Só a gente fazendo uma pausa aqui, um parênteses. Eu estive recentemente, eu acho que foi em setembro ou outubro, com a Sara e com o Diego, né? Depois, numa viagem que eu fiz no Pantanal, eu falei assim, pessoal, deixa eu pular aí, deixa eu falar com vocês, conversar, tipo assim, vai ter churrasco. Então, meu Deus, melhor dia, melhor dia. E uma sorte incrível, porque minha amigona Roberta Murta, nossa amiga em comum, outra pesquisadora foda, essa palavra tá permitida hoje. Tá. Tava lá no mesmo dia com o pai dela, outro pesquisador foda, o Roberto Murta. Roberto e Roberta Murta mesmo, pessoal. E não, uma coincidência ótima encontrar com vocês naquele dia. Só que a gente estava numa festa, né, conversando de coisas aleatórias. Hoje, experiência de vida, né? Enfim, novamente, meia horinha já, uma hora, que muita coisa sendo agregada em mim. E, novamente, espero que todos os homens e as mulheres também estejam agregando, né? Bom, então, eu não sei, você já falou um bom tanto, e eu tenho um roteirinho aqui, né? Mas sobre o seu trabalho atualmente, do campo ao laboratório. Você falou deu uns exemplos, mas e aí, como é que você resume o seu trabalho dentro dessa perspectiva
desde o campo, você é uma cientista, mas cientista que vai para campo, que chafurda na lama. Legal. Que chafurda mesmo na lama, que bota... que prefere estar suja do que limpinha no alojamento, né? Disso. E também tem todo o know-how de chegar no laboratório, botar os bichos na lupa, de identificar, de começar com o jeitão, que eu e o Diego falamos quanto que é importante o jeitão, aí depois pegar lá minuciosamente, entender os caracteres. Conta pra gente, porque, novamente, puxando principalmente pra galera mais nova, né? Você tá falando da tua atualidade, já falou um tanto. Enfim, conta pra gente. Conta pra gente. Conto, vamos lá. Atual, né? Por eu trabalhar com taxonomia, às vezes eu não preciso muito ir para campo para pegar o bicho que eu estou estudando, né? A espécie que eu estou estudando. Eu vou para campo para ajudar outras pessoas, né? Talvez, às vezes, para cobrir um vazio amostral que eu estou precisando de mais tecido do indivíduo daquele lugar, né? Então, assim, o campo que eu tenho feito atualmente não é exatamente para minha pesquisa em si, né? Mas é para auxiliar outras pessoas, alunas, né? Porque eu trabalho muito com bicho de coleção, né? Como taxonomista, fazer uma revisão taxonômica, né? No doutorado eu analisei quase 400 exemplares de Proceratops cristiceps, né? Ao longo de toda a distribuição da Caatinga. Eu saí para coletar bastante, né? Conheci muito o Nordeste, agradeço muito o Adria, né? Que foi meu orientador. Rodei muito ali, conheci lugares que eu morro de vontade de voltar. Meu coração tá lá no Nordeste. Eu amo a Caatinga. Nossa, eu amo aquele lugar. Maravilhosa. Toda vez que eu vou para Caatinga, assim, eu me encontro naquele lugar. Eu não sei o que é, eu tenho uma conexão ali. Coisa boa. Então, assim, durante o doutorado eu fiz muito campo para cobrir, né, esses vazios. Preciso de mais tecido, canto, né? Exemplares de tal lugar. Eu ia lá, né, o Adria cobriu todas as despesas de campo. Uma coisa bem legal de trazer aqui também é que esse laboratório que eu participei, né, que eu estava inserida lá na UFRN, o Adrian nunca selecionou homens ou mulheres para irem para campo, assim, sabe? Você não vai porque você é mulher. Muito pelo contrário, ele não estava nem aí. As pessoas, geralmente quem liderava os campos, que era campo de 30 dias na Caatinga, gente. 30 dias no meio do nada, assim, no meio da Serra das Confusões, Serra da Capivara, né? E quem liderava era uma mulher. Então, assim, não tinha... Repete, não. Quem liderava... E quem liderava era uma mulher. Né? Eu já liderei uma excursão de campo dele também, que a gente foi no Ceará, eu fui Pra onde foi? Foram uns lugares de localidade tipo de exemplares que eu precisava de tecido, eu precisava saber o DNA do bicho. Eu fui lá atrás, né? Eu fui. E essa história é bem legal. Eu tô fugindo um pouco do que você perguntou, mas essa história é muito legal. De campo. Vamos falar assim, conta da sua experiência do passado ao futuro no tempo que você quiser. Tá, então... a revisão taxonômica que eu fiz foram os Proceratops da Caatinga. Então, você tem Proceratops cristiceps, que ocorre na Caatinga toda. E em 2012, 2 espécies foram descritas. O Proceratops áridos, que é de Milagres, no interior do Ceará. E o Proceratops caramasque, que era de Mucuripe, também no Ceará, né, mais pro litoral. E depois que eu fiz toda uma revisão da morfologia e do canto, eu falei, esses bichos... eu acho que é tudo a mesma coisa, é tudo cristiceps, não vai rolar. Eita. Só que para eu bater o martelo, eu precisava de tecido do bicho, eu precisava sequenciar o DNA, né, para fazer as análises. E eu fui. O Adri falou, toma aqui o dinheiro, aluga o carro, vai lá. Então fomos, né? Eu e mais 3 homens. Aí fui, Mucuripe. Eu achei o bicho bem próximo, não na localidade tipo em si, porque tinha virado uma praça, a localidade tipo não existia mais. Mas aí o mais próximo que eu consegui, eu peguei. E fui em Milagres. E aconteceu um milagre, né? Porque eu fui, o bicho não estava cantando, né? Para quem não conhece Proceratops, ele é uma espécie explosiva, então ela só aparece quando chove, cai aquelas chuvas torrenciais, aí ele aparece para cantar, né? Um monte. Cai do céu, né? Cai do céu. E não tinha. E aí tava eu e mais 3 amigos.
E eu tava cavando ali o lugar, né? Porque esses bichos se enterram durante a estação seca, quando não tá chovendo. Enterram fundo, né? 1 metro de profundidade. E aí eu comecei a cavar e tal. Eu falei assim, ai, não vou achar o bicho, não tô acreditando que eu vim parar no interior do Ceará e não vou achar. E, e aí, na hora de ir embora, né, eles me entregaram. Eu falei, ai, que bosta, eu não achei o bicho, né? Aí eles me entregaram uma sacolinha e falaram assim, ah, achei essa rinela aqui. Aí tava o bicho lá dentro. Eles tinham achado um exemplar. Ah, eu quase desmaiei de felicidade, gente. Quem trabalha com isso sabe como é que é. Quase desmaiei. Levei o bicho, então, aí saiu recentemente, né? Saiu agora em 2020. Que eu sinonimizei essas duas espécies. Então, com base em dados morfológicos, acústicos, morfométricos, de DNA, é tudo a mesma coisa. Então, eu sinonimizei. Não existe mais áridos e caramás, que existe, é tudo Proceratophorus cristiceps. Com uma distribuição enorme e variação morfológica Sim, enorme. amplamente distribuído, a diversidade genética, assim, extremamente baixa, tudo clonezinho. Olha só, que legal. Quando o pessoal te entregou, achei essa rinela aqui, era de sacanagem? Era de sacanagem. Pegadinha clássica? Era. Aí eu olhei e falei, ai, não acredito, acharam o Procera. Legal, legal, muito bom. Histórias de campo, né, pessoal? Eu acho que se a gente passar, a gente tinha que fazer encontros só por contar história de campo e eu acho que não ia ter tempo suficiente. Quanto de história que surge, história boa, história triste, perrengue. A Carlinha, quando você falou de empurrar carro na lama. O pessoal da Repete Capixaba, a Thay, acabou de comentar aqui. A Thay tem uma história linda de empurrar o carro uma ladeira acima durante 2, 3 horas, a gente cortando mato e sei lá o que, empurrando o carro, tirando tapete, tirando perneira para botar de pé debaixo do pneu. Só história boa de campo. Mas a gente hoje está falando da trajetória de uma cientista. Então, você pode continuar, né? Assim, desde o passado, você já falou. Começou em áreas diferentes. Deixa eu resumir, vamos lá. Deixa eu ver se eu aprendi sobre a Sara. Trabalhou com minhoca, tô brincando. Trabalhou com formiga em outras áreas, era apaixonada por fauna. Foi pro mestrado, ganhou a bolsa. Certo? Sim. Aí no doutorado começou sem bolsa? Não, mestrado a bolsa veio depois, no segundo ano. Sim. No doutorado já veio desde o começo. Isso. Sim. E aí, porque era uma das perguntas aqui, né? As pessoas querem saber como uma cientista, né, sobrevive ao longo da sua carreira para chegar na posição que, novamente, palavras minhas, vou deixar ela com a umidade dela aí de boa, e assim, uma cientista de sucesso, né? Olha só a trajetória, né? Não é simples, pessoal. Tem vários percalços, tem vários desafios. Os desafios não acabaram. E teve momento com grana, teve momento sem grana. E hoje, que nem já escreveram aí, ela tá rica. Tô bem, né? Eu tô assim, tô tranquila por mais um ano. Aí depois a gente tem que caçar outros rumos aí. Pois é uma luta eterna. Eu vivo de bolsa desde sempre. E consultoria ambiental. O que eu fiz na minha vida foi conciliar os dois o tempo todo. O tempo todo. Então, falando um pouquinho aqui, o pessoal entender. Mestrado, comecei com bolsa. Você falou que não passou de primeira, né? Eu não gosto de contar essa história também, mas eu passei de terceira. E aí, pra resumir... Pois mas minha história é triste. Deixa eu ver se eu conto sem problemas, tá? Eu formei, aí fiquei um tempo tentando concurso, aí fui morar 1 ano no Canadá, justamente para aprender inglês e voltar e fazer o mestrado. E aí, quando eu voltei do Canadá, eu estava meio que afastado da biologia há 2 anos. E aí eu peguei e comecei a estudar frenético lá no Rio de Janeiro, morando na casa do Sérgio Pote. Eu era o corcunda de Notre Dame. O Sérgio Pote tem uma torre em cima na casa dele, uma torre redonda, e era o meu quarto. Quando tinha tempestade, eu tipo assim, eu vou morrer hoje, mas tá bom. Aí, depois de 2 anos afastado e 3 meses estudando, eu passei. Eram 35 pessoas, eu passei em último, em 21º, né? 35 pessoas, 21º era o último e eu passei. Aí eu pensei, caramba, tanto tempo afastado, estudei 3 meses, eu passei. Não passei em nada, colocação nenhuma boa, mas tem um monte de gente que não passou. Então isso é legal. Então eu vou estudar mais um tempo e vou passar com a bolsa. Então eu melhorei meu projeto, estudei muito mais, estava em 3º lugar na prova, e o meu projeto que foi aprovado a primeira vez que foi melhorado, foi reprovado. Então, eu fiquei em estado de choque, assim, eu não passei na segunda, que estava em 3º, né? O projeto só tinha que ser aprovado e eu tinha a minha bolsa. Aí, fiquei em estado de choque e tal, durante um dia, não falava nada e tal, etc. Teve um baque, mas aí, superação,
Passou 1 ou 2 dias, ou de repente 3 meses, tô brincando. Uns 3 dias depois eu tava lá, vou me estudar, não vou parar não desisto dos meus sonhos não. Aí na terceira vez eu passei, aí fiquei na fila de espera e a minha bolsa demorou uns 3 meses para entrar. Um doutorado já foi de primeira também, aí a bolsa veio de... Não, eu falei que não, né? Não, o doutorado veio, eu ganhei a bolsa com aquela taxinha a mais. E agora no pós-doc, tá, aí entra a consultoria que eu conciliei o tempo todo, pessoal. E é uma dica que eu dou. Tem muita gente que fala que, não, tem que fazer um ou outro. Os orientadores falam isso, você tem que ver o que você quer, né? Você tá aqui fazendo entrando na área acadêmica, mas está o tempo todo se envolvendo com consultoria. O meu orientador veio falar isso, o Carlos Cruz veio, assim, e ele veio preocupado, com uma preocupação honesta. Ele falou, Thiago, você tem que ver o que você quer. Você está fazendo muito consultoria, daqui a pouco você vai ter problema com o doutorado. Aí eu falei para ele, Carlos, eu organizo muito bem meu tempo e eu tenho uma meta, né? Eu quero comprar meu carro. Depois de comprar o meu carro, eu vou dar uma acalmada, eu posso passar outros trabalhos, posso deixar ir para campo, etc. Só que eu fiquei tão bom em organizar meu tempo que eu continuei para sempre, assim, para sempre, para sempre. Tanto que hoje eu consegui, né, diferente de assim, eu me matriculei no pós-doc voluntariamente. Eu não tive a preocupação. Então, mas por causa que eu tenho todo esse background com a consultoria ambiental. Eu sou registrado, estou trabalhando, nunca parei. Então, consigo administrar a minha vida muito bem e com isso eu consigo fazer tudo o que eu quero, né? Consultoria ambiental, relatório, e vai para campo, tudo. Do começo ao fim, né? O biólogo de campo mesmo. E fazer o meu pós-doc e todas as outras coisas envolvidas na vida. Então, não é uma receita de bolo, né? A gente está vendo várias pessoas que seguem caminhos diferentes. O que a gente sabe não é fácil. Não é fácil, tem desafios. Não. Eu fui a mesma coisa, assim, o mestrado, doutorado, no pós-doc também, eu faço algumas consultorias também. E consultoria, assim, para quem tem, né, a gente tinha a renda do mestrado, do doutorado, e você fazia consultoria, então às vezes chegava uma graninha a mais que você podia guardar, né, ou comprar um aparelho, né, um equipamento. Então, assim, eu tenho uma paixão enorme com consultoria ambiental também, sabe? Os lugares que eu já visitei por causa de consultoria ambiental, eu não sei se eu conseguiria ir, sabe? Bem no interior da Amazônia, no meio do sertão. Então, assim, eu gosto não só da parte de campo, eu gosto de escrever um relatório também, né? Eu gosto de escrever artigo, eu gosto de trabalhar com pesquisa, mas eu gosto de ir para campo, eu gosto de ver os bichos e gosto de escrever relatório. Então, assim... Completa, pessoal. A gente vai conciliando, né? E se me perguntar assim, e aí, o que você pretende fazer? Você quer passar num concurso e tal? Ter o seu laboratório? Dá-lhe um Buranos. Diego. A piada interna, eu quero entender. Não, Buranos é uma cidade lá na Bahia, no interior da Bahia. E esses dias eu estava fazendo consultoria ano passado e eu fui lá. Estou fazendo monitoramento, ainda tem mais uma campanha para ir lá. E aí eu cheguei lá, o Diego estava lá. O Diego, seu presente. Diego lá. E aí eu abracei ele, a gente conversou, aí ele, nossa, finalmente a gente está se conhecendo pessoalmente. Nossa, a gente não se conhecia pessoalmente. A gente conversa tanto, né? Troca tanta ideia no Instagram e tal. E aí a gente nem percebeu. Eu não percebi que eu não conhecia pessoalmente ainda. Isso é muito legal. Como que a internet aproxima, né? Mas do Diego em especial, vamos falar desse rapaz que do nada brota nos lugares. Eu tava falando na live com a Dani Cifuentes. Eu estava lá no consultoria em Vila Bela da Santíssima Trindade, quase Bolívia. Não imaginava nunca encontrar alguém conhecido. No meio da trilha, eu... Diego? Ele é o onipresente, mestre dos magos, incrível. Olha lá, aqui a Dani França também falando que... Que louco. Diego, você faz de propósito, né? Você fala pra gente. Então, e tem isso também, né? Você conhece pessoas, velho, que são amigos pra sempre. É muito bom. Diego tá sempre me salvando com umas fotos e uns bichos que eu preciso, de uns pontos bem específicos. E ele, Sara, achei esse bicho aqui. Eu falei, guarda, é meu! Ai, que massa, que massa. Pessoal, isso, por mais que pareça
ser brincadeira, é bem importante. O networking que você faz em campo, né? Quando você tem equipes envolvidas de diferentes áreas, não só no laboratório, pela internet, em campo mesmo, às vezes fica até mais fortes. Eu vou dar um exemplo da Lili que está aqui. A Lili eu conheci na consultoria faz um mês e meio, 2 meses, pouquinho antes da pandemia estourar. E gostei tanto do trabalho dela, né? É uma pessoa tão formidável que ela, tipo assim, recentemente eu convidei ela para participar do Repete Capixaba. Eu quero, né, que aquela profissional esteja no Repete Capixaba. E isso, tipo assim, de interação em campo, né? De convivência em campo. Foi o suficiente para eu sentir firmeza nela e falar assim, pô, vem trabalhar com a gente. Eu preciso de você. O campo une pessoas. A sua tela ficou escura, não sei se... O que aconteceu? Não sei o que eu Sua fiz. bateria tá acabando. Sua bateria deve estar acabando. Ai, já? Não é possível. Deixa eu ver. Aí reduziu, vê se é isso. Peraí. Como é que eu saio daqui pra ver? Primeira live, gente, peraí. Calma aí, mas você vai sair pra quê? Parecia que eu travei uma trava. Ah, é? Então tá. Não sei, às vezes dá uma aproximação. Enfim, vamos tentar mexer no meu não. Acho que voltou, né? Sara apagou a luz. Voltou? Voltou, tá? Coloquei uma luz aqui. Ah. Vamos lá aqui. Acho que voltou. Vamos seguir. 9-1, mas aí deu aquela... Poxa, eu fiquei muito triste. O celular caiu do nada, né? A live simplesmente foi no desktop que a gente perdeu o primeiro pedaço. Que agora eu tô conseguindo salvar as lives, pessoal. Salvar e depois baixá-las. Então, de Tubarão ontem, por exemplo, tá salva, baixada, depois eu disponibilizo. A da Sara vai faltar o comecinho aqui. Mas... uma pena, uma pena. Não, e com a Cifuentes, eu salvei, fiquei tudo feliz e tudo mais. Aí mandei pra ela, falou, Thiago, o seu também tá sem áudio? Aí calma aí, deixa eu ver. Eu baixei, a gente descobriu que esse jeito que eu baixo, tem que baixar o áudio e o vídeo e depois juntar, né, num aplicativo qualquer. Aí eu e a Dani já estamos combinando de fazer a dublagem do nosso próprio vídeo. Imagina! Vai sair. Vai ser no mínimo divertido, pessoal. Mas vamos continuar aqui então, Sara. Muita coisa que eu tenho no meu roteirinho você já falou, né? Os maiores desafios de ser uma mulher cientista. Você já falou vários. Tem algum que é o maior de todos? Ou tem mais alguns exemplos? Sabe uma coisa que tem vindo muito na minha cabeça? Diga. Eu nunca vou saber onde eu estaria agora, que cargo eu ocuparia se eu fosse homem. Eu nunca vou saber se o que eu fiz foi o suficiente, porque, né, a gente sempre tem que... eu não gosto de usar a palavra luta, né, mas é uma luta mesmo. Lutar mais, né, pelos nossos direitos. Então, assim, eu nunca vou saber se eu fosse um homem trabalhando exatamente da forma como eu trabalhei, se eu fosse um homem, onde eu estaria hoje. Entendi. E acabei de perceber que eu comecei um assunto e não parei. Que eu me veio na cabeça agora que eu fui falar de Umburanas, do Diego. Ah, tá, verdade. Ótimo. Né, se me perguntar onde que eu quero chegar, se eu quero ter um laboratório e tal. Eu tô muito feliz, assim, trabalhando um pouco com consultoria, né? Às vezes eu faço umas consultorias e trabalhando de pós-doc. Eu gostaria de ser pesquisadora mesmo, né? Existem poucos cargos de ser pesquisador mesmo. Geralmente a pessoa passa no concurso para professor e ao mesmo tempo ela é pesquisadora. Tá, é o Brasil. Parte. E se eu pudesse trabalhar o resto da vida como pós-doc, eu estaria bem feliz. Eu gostaria que fosse um salário mesmo, né? Com todos os benefícios, com 13º, com férias, né? Com tudo que eu tenho direito. Mas eu acho que se eu continuar o resto da vida aqui como pós-doc, eu tô bem, sabe? Eu tô super feliz. Atualmente eu tô num momento muito bom, né? Eu recebo o meu salário para fazer meus artigos, para orientar, eu dou aula, né? Eu sou cadastrada no programa de biologia animal aqui da UFMS. Então, assim, se eu pudesse continuar o resto da vida assim, eu continuaria. Só não é muito possível, né? Porque não param de cortar bolsas, né? Auxílios. A gente eu vou ir levando, né? Então, vamos ver onde que eu vou chegar. Entendi.
a gente entra na questão da desvalorização da ciência, que a gente precisou de levar uma porrada mundial para as pessoas entenderem a importância da ciência, né? Olha o que a gente precisou. Entender mais ou menos, né? Porque continua... É para tipo... Pra gente passar mais raiva ainda. Pois é, né? Tipo assim, muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas no mundo entenderam, estão mudando, mas a nossa situação no Brasil não é essa ainda, não é essa. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, pensando, tirando o lado positivo nisso, né? Algumas pessoas não entenderam, mas outras entenderam. Então, a importância é que as outras, às vezes, né, podem assumir posições que a gente precisa, né? Seja nos órgãos de fomento, seja no governo, etc. O que importa é a gente, nesse momento, foi como surgiu a Herpeto Live, né? Tipo assim, vocês podem ver o panfleto, né? Eu escrevo, a ciência não parou, um monte de coisa parou, vários empregos, todo mundo parado, assim, mas a ciência não parou mesmo. E é um momento da gente mostrar a nossa força, é um momento que todo mundo tá querendo a nossa resposta, né? Achar uma vacina e tudo mais. Tá rolando uns hashtags importantes, interessantes. Mas é difícil, a gente tá à mercê de pessoas que não querem entender. Não vão aprofundar nisso, não. Não, daqui a pouco a live cai, entra polícia aqui. Ai. Mas, quer continuar nos desafios? Ou podemos falar de coisas boas e falar das maiores conquistas ou pequenas conquistas que, enfim, a gente às vezes define, né? Tipo assim, foi uma pequena conquista, mas que para mim foi tudo, né? Um pequeno passo para mim, um grande passo para nossa, passo não. Pequeno passo para mim, um grande passo para a humanidade, ou vice-versa, né? O que você quer? Quer falar mais de desafio ou quer falar das grandes conquistas? Acho que eu já falei algumas coisas de desafio, assim, eu tenho outras coisas para falar, né? Se deixar, a gente fala até amanhã, mas vamos deixar para as perguntas depois. Perfeito. E vamos mudar de assunto. Eu quero saber suas conquistas. Minhas conquistas. Minhas conquistas. Olha, uma coisa que tem sido muito bom, assim, pro meu ego mesmo, né? E que eu acho que eu cumpri o que eu queria. Eu venho trabalhando com Proceratops, né? Com o gênero desde o mestrado. E então, assim, uma conquista muito grande para mim é ver a contribuição que eu dei, né? A minha contribuição sobre o gênero e sobre taxonomia e um pouco sobre filogeografia desse gênero. Quando a gente vê o que a gente... Os anos de estudo que a gente teve, né? Suados no laboratório, em campo, as crises de ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, né? Tudo isso que a gente já passou. E quando você vê os seus dados, os seus resultados publicados, e você fazer a divulgação desses dados, não só deixar, né, só para o cientista, para quem é da área ler, isso é uma conquista muito grande, sabe? Você vê que os seus anos de estudo já estão aí publicados, ainda tem umas coisas para sair do doutorado, né? Inclusive espécies novas, tá? Bem legais de Proceratops, esse número vai aumentar. Eu não só diminuir, eu vou aumentar o número. Boa. Mas eu acho que essa é a minha maior conquista, assim. E eu acho que uma outra coisa que me alegra muito, né, que me deixa muito satisfeita comigo mesma, é de perceber que eu estou no caminho certo e que eu estou fazendo uma coisa correta. Porque esse tipo de convite aqui, de estar aqui falando, né, fazendo minha primeira live, esse tipo de convite, convite para dar palestras, né, que eu dei no Herpetorama, as palestras que eu dou aqui no UFMS. Sim. Quando chega para mim esse tipo de convite, né, eu percebo que estou cumprindo o meu papel, entendeu? Então, assim, eu recebo um salário do governo, né, e eu consigo passar isso para a sociedade, eu consigo dar um retorno. Então, eu acho que isso é uma grande conquista também. Então, toda vez que eu recebo um convite, eu fico muito feliz, muito feliz. Ah, que massa. Recompensador, mostra que tá caminho certo. Eu entendo, assim, daí não tem sexo que fale
homem e mulher. Quando você é reconhecido pelo trabalho e você sente estar no caminho certo, está fazendo diferença, né? E no nosso caso, como cientistas, para a ciência, algo que vai ficar para a ciência e vai perdurar após a nossa morte, né? Enfim, é muito gratificante. E que bom que você está sentindo isso, né? Não tem nenhum outro problema te impedido de sentir o que é verdade que você merece. Que maravilha, legal. O reconhecimento é o melhor, assim, sabe? Porque você trabalha, mas acho que não há dinheiro que pague isso. Esse reconhecimento de ser convidada para estar aqui, para falar do meu trabalho, né? Falar da minha experiência. Isso é muito bom. Legal. A Jéssica que está falando para você falar do discurso que você deu aonde encerrar o discurso do concurso do Congresso. O que é isso? Eu não estava lá. Para encerrar, a Sara tem que repetir o concurso do Congresso. Concurso, não é discurso. É porque atualmente eu carrego o título de vencedora do concurso de vocalização. Né? Então, é verdade. Parou de aparecer aqui para mim os comentários. Oxi. Travou, né? Mas você está acompanhando aí, né? Tô sim, tá. E vai, enfim, que pena. Concurso de imitação, tá. Deixa eu fazer uma pausa muito importante, pessoal. Tem que pegar minha segunda Heineken. Só um segundo. Mas olha, a gente em breve vai estar abrindo para perguntas. Então aproveita esse momentinho para clicar na interrogação e mandar a sua pergunta, a sua dúvida. E aí, aparece uma interrogação para você, Sara? Aí, com um vermelhinho, número 8. Então tá bom. Aí eu vou pegar a pergunta. E, estão falando para você vocalizar enquanto eu vou pegar a cerveja, hein? Ai, senhor. Parou de aparecer para mim os comentários. Eu não consigo interagir com mais ninguém. Então, vamos fazer? Ai, meu Deus. Claro, deixa eu te facilitar. Se você imitar um, eu imito o outro. Não vale fuscos, hein? Megalósia. É um osteocéfalos zoófagos. Uh. Mas ficou muito bom porque estava no microfone, então assim, deu um eco, assim, foi agradável de escutar. Aqui não sei como é que vai ser, né? Não sei se eu coloco mais perto, ó. Ai, que irado! Coraçãozinho aí, pessoal. Já estou treinando para o próximo congresso, tá? Que eu quero manter essa faixa aí de vencedora do concurso. Muito bom, muito bom. Eu tenho há alguns anos, porque é de 2 em 2, né? Então há muitos anos eu quero participar do prêmio Cara de Pau, né? Que é aquele que faz uma imitação cara de pau. Eu tenho, sei lá, há uns 3 congressos um preparado e eu não tive a chance ainda de botar para jogo. Vai ser no próximo. Você sabe, né? Aquele que o pessoal... eu lembro que surgiu, acho que em Curitiba, o pessoal de São Paulo fez o Fisalemos Paulista. Eu lembro. Você lembra? Eu tava lá. Então, eu me inspirei nele. Gente, o que eu imito agora? Eu gosto de cumprir minhas promessas. Tá. Eu falei megalósia, né? Você sabe que... Pessoal, a megalósia. Olha lá, o Vitor foi cobrando assim. Megalósia, vamos lá, hein? Que babaca, né? Desculpa. Não vocaliza. Tudo bem. Não, eu queria que os comentários voltassem aqui pra mim. Parou de aparecer. Sai e volta, sai e volta. Da live? Porque eu fico Não aqui falem mal de mim, hein? Já volto, peraí. O Pisaleno Paulista. Porra, meu povo! Ó, megaló. Mas, pessoal, me fala uma espécie aí que eu vocalizo. Não vale, né? Sacanagem. Fuscos também é sacanagem, né? Eu sei, Boca Irmãoída Carvalhói, é uma que eu tenho orgulho, só que ninguém conhece a vocalização dela. E lembra um pouco esse que a Sara fez. Aí, voltou? Legal. Voltou. Então eu vou fazer a Boca Irmãoída Carvalhói e vocês têm que acreditar que eu estou imitando parecido. Vamos lá. Olha o competidor chegando, Sara. 7. 7? Não. Não, 7. Nunca me esforcei tanto. Continuemos. Mais um brinde. Você tá com vinhozinho aí ainda? Tô.
Proceratophres. Gostei. Calma aí, quem falou isso? Não entendi. O que é isso? A Dani. Proceratophres. Ah, agora que eu vi. Ah, boa! E falaram várias vezes, você estava falando no momento, né, que você manja dos Procera. Olha Diego, só, vinho! Carla falando que é melhor ser DJ. Meu Deus, gente, dei o melhor de mim. Eu vou ter que achar meu vídeo de boca de maneira. Esqueci o nome que eu falei agora. Qual que é? Nossa, vou parar de beber. Ai, não lembro. É uma que é endêmica da Serra dos Órgãos. Pouca gente conhece, que ela só tá lá. Eu conheci e, enfim, aprendi. Eu falei... Qual foi esse que eu falei, pessoal? Boca de maneira o quê? Continuemos. Então, ó, vocês viram aí as maiores. O Diegão tá aí. Ah, é mais vinho? Mais bebida, senhora? Mais bebida, senhora. Sim. Então, vamos continuar. É compensador saber das conquistas, né? O quanto e de que forma você se sente realizado e que você está se sentindo realizada pelo trabalho que tem contribuído com a ciência. Maravilha. Ai, é ruim falar problema, né? Mas assim, eu acho que eu falei isso na palestra também que eu dei para o Herpetorama. Uma coisa que foi um pouco difícil para mim é que eu sou casada com o Diego, né? Não que isso seja difícil. Muito bom. É muito difícil. Calma, deixa eu fechar o raciocínio. Muito bom, vai. E o Diego é um profissional excelente, né? O Diego, por ele estar, vamos dizer assim, não é na minha frente de estar melhor que eu, mas assim, ele é um ano na minha frente, né? Então ele terminou o doutorado antes, ele passou num concurso primeiro, né? Então eu vim acompanhar ele. Então, assim, eu tinha muito medo de ser uma sombra do Diego. Entendo. Muito. Porque ele já tinha o cargo dele aqui. Ele é um profissional excelente, né, de destaque. E aí eu ficava, assim, aquela síndrome da impostora, né? Eu falei, eu acho que eu vou ficar apagada aqui, né? Eu vou ficar aqui no Mato Grosso do Sul, vou fazer umas coisas aqui por baixo, ninguém vai saber quem eu sou, né? Não que eu queira destaque, ser uma estrela, né? Mas ter esse reconhecimento. Então, quando as meninas me convidaram para fazer parte do H2H, aí eu já vi mais uma oportunidade aí de me destacar de outra forma, né? Que não fosse ser a sombra do Diego aqui, tá sempre fazendo só as coisas que ele faz com os alunos dele e tal. Então, assim, eu consegui, acho que é por isso que essa palavra superação vem tanto na minha cabeça, porque isso foi mais uma coisa que eu consegui me superar, assim, sabe? Um medo que eu tinha de ficar escondida, né? E ficar ofuscada pelo brilho do Diego. E eu, assim, eu acredito que hoje cada um tem o seu brilho, cada um tem as suas parcerias. Apesar da gente fazer muitas parcerias juntos, né? A gente tem muito artigo junto publicado. Ele é co-orientador das minhas alunas. Eu co-oriento os alunos dele. Então a gente tem essa parceria. Eu super valorizo, né? Nem é parceria de Sara e Diego, é parceria de casais. Eu acho que cresce junto, né? E não é obrigação. Tipo assim, não, vamos ser parceiro. Eu acho que valoriza em várias formas, assim. Eu super valorizo mesmo, assim. Eu tive minhas ex, né, passado, a gente trabalha junto, trabalha em campo junto. Eu acho que agrega no relacionamento em si. Eu acho positivo, assim. E no entendimento que não está carregando ninguém, são os dois trabalhando, assim, então lá. Mas por causa... E mais uma coisa que me trouxe muito esse sentimento, olha para você ver como que a gente... Vou falar igual os mineiros. Olha para você ver. Olha para você ver como... Eu perdi muito do meu sotaque. Vamos falar mineirês. Olha para você ver como que a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente diz as coisas e as palavras que a gente usa com as pessoas, né? Quando eu estava no doutorado, eu fui fazer um seminário, apresentar um seminário... Não era qualificação, não. Era um seminário do projeto e aí a gente tinha que colocar no final da apresentação os artigos que a gente tinha publicado para mostrar que a gente produziu. E aí eu
fui fazer a apresentação, no final eu fui ver, eu tinha publicado 10 artigos, mas entre notinhas, né, uns trabalhinhos menores também, não foram 10 artigos a um, né? E aí, num almoço com vários colegas, eu não sei se esse meu amigo tá aqui escutando, que ele falou que ia assistir, eu nem sei se ele tem noção que isso ficou nas minhas costas, um fardo, carreguei esse fardo por muitos anos por causa do que ele falou. Opa. Ele falou assim, durante o almoço, eu falei assim, até que eu publiquei bem, eu acho que eu tenho uns 10 artigos. Aí ele falou assim, mas também você tá com uma máquina? Eu, que máquina? Aí eu demorei uns segundos para entender que ele estava falando do Diego. Então, assim, eu fiquei em choque, né? Eu falei assim, aí eu fui ver os artigos que eu tinha publicado para ver se eu realmente estava me escorando no Diego, né? Se tudo que eu tinha produzido... Eu fiquei com... Gente, olha que desespero da pessoa, né? Hoje eu tenho dó da Sara, coitada. Que eu entrei em desespero. Eu fiquei assim, será que tudo que eu tenho até hoje foi porque eu fiquei escorada no Diego? Será que tudo que eu tenho é por causa dele, não por mérito meu, né? Mas aí eu fui ver, eu tinha trabalhos também que eu não tinha sido com ele, trabalhos que eu era a primeira autora, então... Você vê o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, né? Porque, olha só, esse meu amigo, muito amigo meu, fez eu carregar um fardo pesadíssimo, velho, por anos, que me fez ter uma insegurança gigantesca, que me atrapalhou muito profissionalmente, pessoalmente, né? E hoje superei, mas foi difícil. Então, gente, cuidado com o que vocês dizem para as pessoas. Pessoal, palavras jogadas ao vento, eu gosto, isso é muito importante. O que você fala, mesmo brincando, mesmo sem pensar, a gente cada vez mais, né, já deveria há muito tempo pensar em tudo que a gente fala. Às vezes até estudar para falar. Eu acho que a gente devia ter um curso de bom senso. Acho que na graduação devia ter bom senso. Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte, né? Tipo assim, você às vezes fala alguma coisa com uma pessoa e você não tem noção do peso daquilo, mas assim, é que palavras dificilmente conseguem, mesmo com desculpas, às vezes não voltam atrás. Então, o exemplo que eu falei é assim, olha só, tá bom, você me falou isso, você me fez mal. Então, pensa que foi assim, você escreve no papel que você queria falar, aí rasga em 100, 200, 100, 200 pedacinhos assim e joga pra mim. Se você, né, no vento, na bagunça da vida, conseguir recolher os 20 papelzinhos, juntar e guardar para você, você consegue retirar aquele comentário desagradável que me fez mal. Mas é assim, por mais que às vezes a gente consegue superar, ficam resquícios que nos fazem mal. Então a gente tem... É muito importante medir palavras, saber o que falar e muitas vezes é sem maldade, né? É sem maldade, né? Mas é coisa que está... não sei se... Não estou dando um específico nesse caso, mas as pessoas têm uma forma de pensar que acredita que é sem maldade, mas na verdade tem muita maldade dentro da cabeça da pessoa que não veio natural dela, mas que ela foi aprendendo ao longo da vida. Ela chegou um momento que passou do momento da gente buscar informação de como viver e como tratar o próximo. Enfim, assunto profundo que também a gente, é uma outra live falar sobre isso, né? Então, a pessoa foi... não sei, gente, alguém conta uma piada. O que foi, Thiago? Não, é que eu fiquei realmente chocado, assim. Eu fiquei... Como que uma frase pode atrapalhar a pessoa durante alguns anos da vida, né? Foi bem pesado. Nem sei se ele lembra, né? Se ele falou dele ter falado isso. Nem sei se lembra. É porque perdido não, Jéssica. Eu tô chocado. Sei lá, não tem palavra. Eu entrei em choque. Calor, você não tem noção. Deixa eu beber minha cervejinha. Fiquei com calor, tô arrumando cabelo. Não, pessoal, que assunto pesado, assim, né? Às vezes a gente fica desnorteado, é a palavra. Desnorteado, assim, tipo assim, cara. E algo que eu não lembro se eu já passei e ver o quanto que isso afetou alguém que eu admiro, que eu gosto, né? E a gente não sabe esse bastidor. Aliás, essas lives têm sido importantes para mostrar os bastidores de uma pessoa, né? A humanidade da pessoa que a gente admira. Tô vendo nos comentários aqui o Iberê pedindo pra eu cantar. Que música da Disney? Vamos lá.
Não. É porque quando eu era adolescente, eu cantei em banda de rock. Fui cantora de banda. Pensei em migrar, em caminhar por esses trajetos aí, esses caminhos, Legal. mas não fui para biologia mesmo. Legal. Eu percebi que eu não tinha dom nenhum para cantar. E aí eu falei, mas eu quero ser músico, né? Quero, sei lá. Aí foi que alguém já comentou, a Carlinha já comentou aí, né? Aí eu aprendi a ser DJ. Aí eu já até mencionei isso numa live ou outra, né? Se a biologia não tivesse dado certo, eu teria sido DJ, talvez, quem sabe. Temos perguntas, Sara. Vamos às perguntas? Eu vou abrir aqui. Vamos. Pessoal, perguntas que já foram respondidas e não forem simples, eu vou ter que pular, tá bom? A gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá. Deixa eu ler primeiro antes de falar alguma besteira aqui. Mas estão pedindo sobre a ecologia do Procera. Por enquanto... Ah, você consegue ler quando eu faço isso? Apareceu agora. Uhum. Ah, que legal. Calma aí. Então vamos deixar essa talvez para depois. Vamos ver se tem alguma perto do assunto que a gente está falando. 60 minutos reagivos, nós estamos falando de mais difícil de quebrar essa estrutura. Gostei da Alice. Vê o que você acha aí. Quais formas mais eficientes para quebrar essa estrutura social de desigualdade de gênero na ciência? Falar. Conversar. Isso aqui que a gente está fazendo. Né? O diálogo, para mim, eu acho que de todos os relacionamentos, né? Relacionamento com amigos, com parceiros, né? E as dificuldades que a gente enfrenta, tudo é conversado, tudo é no diálogo, tudo a gente precisa dialogar. No início, eu citei um exemplo, né, de um diálogo que a gente tentou manter com uma pessoa que, de certa forma, feriu a nossa imagem, né, e a gente ficou chateado. Nós tentamos o diálogo e não deu certo. Então, a gente tem que também saber escolher as nossas batalhas, né? Não dá para salvar tudo. Se a pessoa não está aberta ao diálogo, fica um pouco complicado. Mas uma coisa que eu aprendi muito é não me calar. Né? Isso tem pouco tempo. Né? Eu falei que em outubro de 2017, eu fiz uma consultoria, né, com uma pessoa extremamente desagradável. Eu achei que eu estava sendo exagerada. E eu aprendi a não me calar. Sabe? Se me fere, se eu acho que está errado, não só a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor, né? Isso vale para tudo, né? Para racismo, qualquer tipo de preconceito. Falar, não se calar jamais. E se você escuta alguma coisa que não está correto, que é desagradável, se você vê uma pessoa tomando alguma atitude que não está correta também, é falar, é conversar. É lógico que tem outros meios, né? Tomar outras medidas mais efetivas de, sei lá, tomar frente em algumas ações, ter alguns projetos, né? Por exemplo, a gente tem o H2H e o nosso objetivo é empoderar as mulheres, não é diminuir os homens, é empoderar as mulheres, legal. Entendeu? A gente quer igualdade, a gente não quer diminuir ninguém, a gente quer igualdade. Então, legal. O H2H é um projeto que busca melhorar essa nossa situação aí na ciência. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que o principal para mim é isso, é falar, é isso aqui que a gente está tendo. Legal. Acredito que a Alice entendeu sim, se eu entendi e não vivo como vocês vivem, né? Eu acho que para Alice foi bem claro. A Jéssica, obrigado, Jéssica, eu não sabia, você acabou de me ensinar que se eu clico na pergunta que todo mundo lê. Isso é bem legal. E o Iberê, eu concordo plenamente, assim, eu tive... Né, alguns contatos com a Sara e quando a gente conversa, né, assim, eu tive quais contatos? Na Herpetorama, interagindo com ela para o Herpetorama, depois na fala dela na Herpetorama, quando eu estive lá na casa dela, né, e agora aqui, cada 10 minutinhos, 15, 20, 30, é um monte de aprendizado com essa super profissional que a gente tem aqui. Só inspiração, Carlinha, é isso mesmo. Gracinha. Ó, a Lili a Lili é irmã da Alice e ela tá falando que a Alice amou a resposta. Então tá bom. Vamos lá aqui. Vamos ver essa pergunta aqui. Você vai ter que... Sara. Aldemir! Já respondeu. Você conhece? Enfim, o que você acha? Já respondeu? Eu acho que eu respondi, né? Se eu não respondi, grita aí que eu falo um pouco mais. Mas é isso daí. A gente
Ah, é bem legal. Às vezes a gente deita na cama para dormir, aí a gente vai falar de projeto dos alunos, pede ideia, né? Ele troca ideia comigo, eu ajudo os alunos dele, ele ajuda meus alunos. E como a gente gosta muito de trabalho, de conversar de trás, a gente está de férias, a gente está indo dormir e a gente está falando de trabalho. Eu não acho que é um problema, sabe? A gente gosta, por que não falar, né? Ah, é aquela questão de trabalhar com o que ama, né? Muito mais tranquilo. Tem aí da Dani. O que você... Que Ah, desculpa. Deu uma horazinha de live, por isso cortou. Vamos ver se as perguntas continuam aqui. Não. Vamos chegando. Pessoal, repitam as perguntas. Quem for chegando aí, repitam as perguntas. Mas a sua pergunta, Dani, já está aqui. A gente vai começar a responder. A Sara já chegou. Caiu porque deu uma hora de live. A live já está disponibilizada por 24 horas. Eu vou baixá-la também. Agora já temos como baixar, botar... Cadê a Sara? Muito bom. Tum, tum, tum. Vamos voltando aí. Voltei. Que é isso? Não deu Fui pra fazer um ler. xixi. Muito bom. Pit stop. O que ele escreveu? Pausa pro pipi, ele tinha escrito. Não deu pra ver. Era a mensagem, Dani, era a pergunta da Dani. Isso, o que o H2H, agora a gente tem que ler, né? Você consegue lembrar? Trouxe pra você. Fala. Não lembro. Eu não lembro. Dani, Eu não fica li à tudo. vontade, por favor, para repetir. Você já entendeu que tá lidando com duas pessoas que não conseguem nem voltar ao assunto que você estava falando. Geralmente eu perco meu raciocínio muito rápido. É muito difícil de acompanhar. Eu sou total assim, eu gostaria que alguém me estudasse e falasse, Thiago, por conta disso, você pode melhorar a partir dessa forma. Eu acho que é um pouco de ansiedade, sabe por quê? Enquanto eu tô falando, eu costumo pensar nas próximas coisas que podem vir, as próximas perguntas que podem vir, e aí eu me perco no meu pensamento, sabe? Então, assim, é o jeito de controlar a ansiedade. Entendi. Ela colocou aí. Que a culpa disso é álcool. Não. O que o H2H significou na sua carreira como cientista e divulgadora? Legal. Olha, eu já falei um pouco, né? Primeiro porque, assim, foi como é que é a palavra que eu quero usar? Representou muito na minha vida, né? Porque primeiro que é um projeto que é só eu com outras mulheres, não é um projeto que eu estou envolvida com o meu marido, né? Então, assim, isso significou muito para mim. Eu já fazia um pouco, eu faço ainda, né, no meu perfil, assim, um pouco de divulgação científica, assim, eu gosto de postar fotos dos livros, falar sobre eles, mas ter a oportunidade de divulgar o trabalho de outras mulheres, isso para mim é maravilhoso. Então, assim que sai um artigo, a gente gosta de ir atrás da pessoa que publicou, né, como eu falei no início, se sai uma notícia, alguma mulher que fez alguma herpetóloga que fez alguma coisa bem extraordinária, né? E aí a gente publica lá no H2H. Então, assim, esse dar as mãos para mim é muito importante. Eu acho que, assim, eu chego a arrepiar, sabe? De pensar e de falar sobre isso, assim, de mulheres que se dão as mãos, mulheres que não estão competindo entre si, né? Mulheres que brilham de ver o brilho das outras mulheres, sabe? Que ficam felizes de ver as realizações de outras mulheres. Então, isso é uma irmandade, assim, sabe? Quando você imagina essas mulheres de mãos dadas, assim, uma puxando a outra e se empoderando. Isso não só na minha carreira, né, como bióloga, como herpetóloga, mas como pessoalmente, né, como crescimento pessoal para mim. Se eu vejo assim a Sara de uns anos atrás, quando eu estava no mestrado mesmo, no início do doutorado, o tanto que eu aprendi e ter agora essa ferramenta, né, que é o H2H, de ter um perfil ali que divulga os trabalhos das mulheres e tal.
Se eu fosse mais nova e já tivesse isso, eu acho que essa inspiração, esse exemplo, sabe, que a gente tem ali é muito importante para as mulheres que estão querendo iniciar aí na carreira científica, não só como herpetólogas, né, mas na ciência em si. Ah, que bacana. Me veio uma pergunta quando você falava, porque você sente a importância e a força dessa força, tipo assim, de querer crescer junto e tudo mais, de dar o apoio, de se empoderar, ajudando. Mas você acha que tem mulheres que ainda não pensam desse jeito? Eu adorei a pose. Tem. Muito bom. É uma coisa que eu sofro muito quando eu vou para Minas, né? Que Divinópolis é uma cidade tem 250 mil habitantes, assim. Mas, quando eu converso com a minha mãe mesmo, com a minha irmã, sabe? É uma disputa com outras mulheres, sabe? Julgar a roupa que ela tá usando. É muito difícil para mim. Então, assim, quando eu vou para Minas, eu volto bem exausta. Eu escolho as pequenas batalhas, né? Algumas coisas eu falo, eu abro os olhos da minha mãe, da minha irmã. Não que eu seja a dona da verdade, mas, Justo. assim, eu acho que minha cabeça é um pouco mais aberta que a delas, porque eu já rodei muito, né? Assim, conheci outras realidades. Então, eu tento trazer isso para elas de uma forma delicada, né? Como eu disse, quando a gente toma cuidado quando a gente usa as palavras. Justo. Mas tem muito ainda. E dói quando eu vejo, sabe? E eu vejo, às vezes, homens falando, mulher fala de sororidade, de dar as mãos, mas o que eu vejo de mulher competindo por causa de homem, por causa de não sei o quê. Então, dói muito escutar isso e ver isso ainda. Entendi. Não é simples, né? Nunca é simples. Não. A vida não é para amadores. A vida não é. Tem uma coisa que você fala assim, que você já rodou muito, você por isso e tem a cabeça mais aberta e por isso tenta passar alguma coisa para sua família. E eu acho que mais que isso é que você buscou também aprender. Eu acho que as pessoas não é só na vivência, é muito importante, é muito importante. O meu exemplo é quando eu estava na minha terrinha, Espírito Santo. Vitória é uma capital, mas é pequenininha. E tem muito problema também, tudo mais. E quando eu fui para os Estados Unidos, de onde eu tirei isso? Fui para o Canadá, morar 1 ano lá. E quando eu voltei, a vivência que eu tive lá, as culturas, os povos enfim, todo mundo que eu conheci, ter que me cuidar por minha conta e tal. E quando eu cheguei e ver, eu consegui ter uma visão de fora. E quando eu cheguei, eu estava enxergando de fora ainda. E eu vi assim, caramba, quanta coisa o pessoal tá encravado no pessoal. Eles não enxergam. Da mesma forma, uma forma mais simples, quando eu saí de Vitória e cheguei no Rio de Janeiro, o pessoal não sente a diferença, eles não veem alguns problemas que estão encravados no povo deles. Por exemplo, posso falar abertamente, é uma coisa que eu realmente falo que é terrível no Rio, é a falta de educação do trânsito. Mas eles não sabem. Eu tenho um exemplo de uma pessoa próxima, que era um anjo, assim, um amor de pessoa, e quando ela entrava no carro se transformava no Doutor Volante, né? Vocês já viram o Senhor Volante, o desenho do Pateta? É o senhor andante e o senhor volante. Então, no senhor andante não pisa nem numa formiga, cumprimenta todo mundo, tá sempre sorrindo. Mas quando ele entra no carro, sai atropelando todo mundo e xinga e sabe o quê? Ela se transformava porque eu ficava assustada assim. Uou, o que tá acontecendo? Calma. Ué, tipo assim, é o que ela aprendeu com o pai, com a mãe, etc. Surreal. A gente está nesse processo de desconstrução aí, e é um processo muito bonito, sabe? Eu acho que a gente não tem que julgar também, sabe? As pessoas que pensam de outra forma. Né? Não é correto, né? Como eu dei o exemplo aqui da minha mãe, da minha irmã, mas a gente tem que entender que elas não passaram por esse processo de desconstrução ainda, né? Então, assim, julgar também não é legal. Sabe? Então, assim, eu escolho as pequenas batalhas, assim, porque eu sei que elas ficam chateadas comigo. Tenho certeza que elas falam assim, a Sara, aquela chata. Mas eu sou chata. Se for lutar pelos meus direitos e defender outras mulheres é sinônimo de ser chata, então eu sou chata mesmo. Eu não tô nem aí. Absolutamente, quero ser chato. Diegão, tá difícil hoje, né? Só tô ficando vermelho aqui e não é alergia a álcool. Tá bom. Vamos às perguntas, pessoal. Próprio Diego Cavalieri perguntou, vou jogar aqui.
Pessoal, não escreve besteira, hein? Todo mundo lê. As principais cadeiras serão bem distribuídas? Ai, Diego, que pergunta difícil, assim, é o que a gente espera, né? Eu espero que seja diferente. Eu vejo muitas meninas mais novas que estão mais seguras, né, de si. Né, eu vejo nas redes sociais, vejo aqui na UFMS, né? Eu espero. É difícil responder? Eu não sei ter uma previsão, né, disso. Eu espero que mude. Eu acho que o mundo está mudando, né? Então, Outras pessoas podem ajudar e responder aí no chat também, enquanto a gente vai para outra pergunta. Mas olha só, a Alice perguntou, Alice, ó, como acha que a próxima geração de herpetólogos virá? não, essa é a do Diego. Sim, sim, é o que ela perguntou. Qual é a pergunta do Diego? Ah, tá. Desculpa. Ué, apareceu a pergunta aqui. Jéssica, calma aí. Ué, você que ensinou que aparece a pergunta aí, você tá falando. A Fernanda mandou uma pergunta que eu acho que é boa, né? Porque é uma superação. Como acabar com a síndrome do impostor. Pois é. Vamos lá. Ai, como é que eu acabei com a minha? Não acabei, assim, né? Hoje mesmo eu tava conversando com as meninas do H2H, assim. Às vezes bate aquela síndrome do impostor. Eu falei assim, será que eu tô apta para fazer uma live, né? Para falar das minhas experiências, assim. Aí bate aquela insegurança, né? Mas uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, né, que eu tenho feito e tem me ajudado muito, é parar de me comparar com outras pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas habilidades. Né? Tem gente que leva mais tempo para escrever um artigo, para as ideias surgirem. Tem gente que faz isso num piscar de olhos. Né? A gente vê, agora durante a quarentena, tem muita gente que está aí super produtiva, submetendo vários artigos e publicando, mas tem gente que não está conseguindo. Respeita o seu tempo. Então, eu aprendi que eu sou eu e o outro é o outro. Entendeu? Então, assim, o meu tempo é esse. Né? Então, eu acho que é isso. É parar de se comparar. Você tem as suas habilidades, fulano de tal tem as habilidades dele, e o importante é trabalhar, né, Legal. fada herpetológica. Você acha que dá para resumir com o autoconhecimento? Se se conhecer melhor, você consegue se administrar melhor? Uhum. Eu melhorei muito. Ai, não, vamos lá para o clichê. Eu melhorei muito quando eu comecei a fazer yoga, fazer meditação. Mas bom. É verdade, porque isso me trouxe muito o autoconhecimento, né? Saber qual era o meu tempo, né? O que eu gosto de fazer, os horários que eu prefiro trabalhar, o que me deixa menos produtiva. Mas é isso, o autoconhecimento é transformador. Como diz a Carlinha, ela fala que eu sou tilelê, né? Essas mulheres... Não sei, fala. Você não sabe o que é tilelê? Tilelê acho que é uma expressão mineira. Meio hippie, assim, sabe? Essas mulheres que seguem o ciclo lunar e tal. Que é por onde eu estou migrando, assim. Estou Legal. migrando para essa área aí. E isso tem me ajudado muito. Mas é isso, é não se comparar. Você é você e o outro é outro. Que massa, legal, legal. Localizar em live. A Dani tentou dar uma força na resposta anterior do Diego. Dá para voltar aqui um pouquinho? Deixa eu ver. Eu acho que a transformação é muito lenta e não vamos ver mudança marcante na próxima geração. O machismo é muito marcante, infelizmente. Aí a posição da Dani. Mas agora eu até me flagrei pensando, o que é a próxima geração? São os mestres, são a galera que não entrou ainda na graduação. Eu imagino que seja pessoal pelo menos de graduação já. Tem isso, né? Vale aí também a resposta, pessoal. O que vocês acham que é a próxima geração de pesquisadores, de pesquisadoras? Vamos mais uma pergunta. Bem, tem uma da Dani. Para quem não está vendo, conta a história de hoje da repórter do Terra da Gente procurando uma herpetóloga por causa do post. A gente já deu, né, uma entrevista para o Terra da Gente, foi bem legal, falando sobre o projeto, o que a gente faz no H2H. E aí hoje uma jornalista, né, uma repórter do Terra da Gente, procurou a gente
por causa de um post que a gente fez, de um artigo que foi publicado, né, por umas meninas, umas herpetólogas, e a gente publicou na H2H. Então, assim, a importância do nosso projeto, nosso, não só eu e as meninas que fazemos parte do grupo, fazemos parte do H2H, mas nosso, de todos, né, homens e mulheres, da herpetologia, né, a importância desse nosso projeto, na divulgação, né, da ciência, do que a gente faz dentro das universidades. Então, tem aí pessoas de fora, né, do Terra da Gente, procurando, querendo saber da menina que publicou o vídeo. Eu não lembro o que acho que era de uma serpente comendo outra serpente. Acho que é isso. Legal, viu? Vocês publicaram no feed? Porque tá tudo. Eu já vou lá procurar depois, tá, pessoal? Depois. Foi. Aliás, quem ainda não segue a H2H, vai lá depois e, tipo assim, primeiro segue, depois confere o vídeo. Porque o Terra da Gente se interessou, a gente deve se interessar também. Eu vou querer saber que vídeo é esse. Que legal, que legal. E parabéns. Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu ver. Tem duas que são de assédio. Vamos lá. Sarinha, fala sobre as formas de assédio em campo. Tem tantas. Tem muitas. Infelizmente, nossa, se eu for contar tudo que eu já passei, infelizmente é muita coisa, sabe? Eu não sei se a Ana quer exemplos do que eu já passei ou no geral. Eu tenho... é chato, né, falar desses exemplos assim. Mas eu tenho uma bem chata quando eu estava na Amazônia. A gente tinha um coordenador de campo, esses campos de rapel, de que tem um monte de gente, sabe? Muita gente. Tal. 20 dias no meio da Amazônia. E, inclusive, foi o campo que eu mais passei frio na Amazônia, né? Que eu tomava chuva no barco, aquele vento. Nossa, foi um frio. Frio na Amazônia, interessante isso. Muito. Nossa, teve um dia que eu passei por muito assédio nesse campo. Muito assédio moral, assédio sexual. Então foi muito pesado para mim. Foi em janeiro de 2014. E teve uma vez à noite voltando, assim, aquela chuva batendo no barco, né, na voadora. E eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não tem dinheiro no mundo que pague isso aqui que eu tô passando. Mas aí a gente chegava do campo à noite, né, tomava chuva e só tinha um banho de bica, assim, né? Era uma água gelada. E aí o quarto tinha uma casa, né, de suporte, assim, de apoio. E aí o coordenador do Tabajara. Isso aí, Diego. E aí o coordenador do campo, dentro da casa tinha um chuveiro elétrico. E aí eu falei assim, olha, quando a gente chegar do campo hoje, tem como a gente tomar banho nesse chuveiro elétrico, né? Tomar um banho quente para dormir tranquila, que a gente tava dormindo em barraca, chegava com frio, tomava um banho gelado. Então tinha a opção de tomar um banho quente, né? Aí ele falou assim, pode, mas eu vou ficar lá para te entregar o sabonete, e aí eu vou te entregar o shampoo. Aí eu escutando aquilo assim, gente, isso não tá acontecendo. Mas isso foi em 2014. Em 2014 eu não era uma pessoa que, né, eu achava que eu estava exagerando. Então, assim, e isso foi uma série de assédios sexuais e morais que me mataram ali naquele campo. Foi o pior da minha vida, assim. E olha que o Diego estava junto, mas ele estava do outro lado do rio. Foram duas equipes, um de cada lado do rio. Diego, meu marido, não o Diego Cavalieri. E aí, assim, o coordenador sabia que o Diego estava ali, que era meu marido, sabe? Que estava do outro lado do rio. E mesmo assim, então assim, ninguém tá... Como é que é a palavra? Imune, ninguém tá imune, sabe? Né? Infelizmente. Eu não sei se era isso que a Ana queria, mas... Acho que sim. Assim, a Ana própria pode responder, né? Se era um exemplo, mas com a Dani Cifuentes teve vários exemplos, ela mostrou alguns simples, alguns que parecem ser simples, mas para a mulher não é, e outros pesados, né? Esse é um pesado em que, tipo assim, não precisa o próprio marido ou namorado estar longe para a mulher sofrer assédio durante um trabalho em que, nossa, tem tanta... Diego falou, né? Lex nunca ficou tão sem graça numa live. Eu tô ficando meio... eu já falei a palavra, eu fico meio... A palavra que eu não sei falar agora. Chocado. Chocado. São tapas na cara de realidade que eu tô levando
E pesados, pesados, pesados. É difícil. E é difícil eu ouvir, imagina para quem está vivendo. Isso é um exemplo, tá? Assim, são muitos. É horrível. Você... Bem, vamos então, só para manter nessa linha, pegar outra. A intimidação de reagir ao assédio de homens que ocupam cargos altos, pois podem prejudicar na área. Na área da ciência, deve ser, né? Assim, na sua área. Uhum. Eu tive... É ruim falar isso, mas eu tive sorte, sabe? Assim, eu não... Nos laboratórios que eu participei, que eu estava inclusa, né? No mestrado e no doutorado, e agora no Mapinguari, né? A gente não... Eu acho que não via ninguém sofrendo nenhum tipo de assédio, sabe? Os profissionais eram bem legais, a gente não tinha essa questão de sexismo, né? De escolher homens ou mulheres, ou assediar. Deu uma travadinha. Mas Então, casos... Eu não passei por problemas assim, não. Sabe? De pessoas que ocupam cargos mais altos, né? Serem homens e passar por alguns problemas com relação a isso. Mas eu tenho muitas amigas que passaram por isso. Muitas. Hoje mesmo eu conversei com uma amiga... eu não quero expor ninguém. Então, assim, como o caso não é meu, eu prefiro não contar. Mas tem. Eu só quero dizer que sim, existe, né? Homens que ocupam esses cargos de chefia de laboratório e que as mulheres se sentem intimidadas, né? Por estarem ali e preferem não reportar, não falar nada. Eu sei que existe, mas eu prefiro não falar porque não é comigo. Entendi. Tem gente falando aqui, ó. A Dani já foi excluída por reagir ao assédio. Quase perdeu uma bolsa de monitoria na faculdade por não querer me envolver com o professor. Olha só o nível. Isso, assim, ainda bem que nunca aconteceu comigo, assim, assim, não, só em campo mesmo. Vamos a mais perguntas. Você tem alguma dica? Vamos clicar aqui para ler. Pode ler. Vocês têm alguma dica para quem entrou na faculdade agora e pretende ingressar na área da herpetologia? É só isso a pergunta? Porque corta aqui um pedaço para mim. É sim. Opa, você virou sua câmera. Eita, é uma material de fixação. O pessoal adora isso aqui, gente. É a minha lupa quando a gente está na quarentena. De dentista. Minha mãe. Tá, dicas, né? Para quem entrou agora. Eu vou dar dicas do que eu gostaria, assim, de eu ter feito mais quando eu tinha entrado, né? Como eu disse, eu trabalhei 3 anos com formiga e depois que eu comecei a trabalhar com herpeto. Então, eu me senti um pouco atrasadinha, assim, né? Porque quando eu entrei no mestrado, todo mundo sabia de tudo, um monte de nome de bicho, e eu, nossa, não sei de nada que vocês estão falando. Então, algo que me ajudou muito foi guias, né, desses acústicos, né, de escutar a vocalização e ver o nome da espécie, ver a foto do bicho, guias em livros, né, para ver a identificação dos bichos, e gente, eu participava de muitos mini cursos e cursos. Nossa, tinha curso de, sei lá, de minhoca e eu fazia. Legal. Tinha curso de trabalhar com sementes, eu fazia. Tudo que tinha de curso eu fazia. Tá aqui para aprender, eu vou aprender. Então, acho que minha dica é essa. Abraça tudo que você puder, participa dessas lives aí. Olha isso, gente, o quanto de conteúdo que a gente tem, né, de graça. Vai lá no perfil, lá no nosso canal do YouTube, no H2H. Boa. A gente não tem conteúdo próprio, mas a gente disponibiliza lá palestras e mini cursos e vídeos de depoimentos de mulheres, né? Mulheres que estão dando essas palestras e tal. Então, a gente pega esses vídeos e disponibiliza lá, para quem quiser ter acesso. Então, tá de graça, vai lá. Isso. Que massa. Eu posso colaborar com essa parte também, as minhocas. É formiga ou minhoca? Já estamos me confundindo. Eu concordo plenamente com a Sara. Assim. Eu acho que na graduação é um momento de você se conhecer e até
se descobrir, se conhecer, saber se realmente você quer seguir naquela área. Eu, do mesmo jeito que ela, eu trabalhei em diferentes áreas antes de entrar na Herpeto. Faltando, de repente, um ano que eu entrei na Herpeto, que eu quis fazer um TCC com a Herpeto. Mas aí trabalhei com caranguejo, eu trabalhei bastante com caranguejo, desde a parte reprodutiva, a parte a social, né, de fiscalização, de conversar com o pessoal das comunidades, catadores de caranguejo. Eu fiz estágio num colégio que eu estudei, o Darwin, e fiquei como monitor do laboratório. E lá era aula de biologia e de química também, então eu aprendi um monte. E aí chegou a parte que na hora que eu decidi que queria herpetologia, no Espírito Santo, apesar de ter um histórico grande de pesquisadores que pesquisaram aqui, os pesquisadores vêm de fora. Então, na minha época, eu tinha pouquíssimos. E a maioria não acessível. E quando era acessível, não era o que eu queria, por exemplo, ecologia. Então, como a Sara, né, eu comecei a comprar guia, né, eu escrevi para o Renato Feio, que muitos de vocês conhecem, tipo assim, Renato, que livro é esse do Anfíbios do Rio Doce, que a Carlinha agora publicou a segunda edição, você pode chamar de segunda edição, né, ou então, enfim, um update aí. E naquela época, aquilo ali era valiosíssimo, tipo assim, nossa, eu quero ter acesso e tal, etc. E aí descobria que lá no Nordeste vendia o livro do Vanzolini, do Répteis da Caatinga, ou em São Paulo, não sei. Mas aí, tipo assim, juntava os amigos para comprar o guia de campo e rachar o frete, porque graduando não é diferente o graduando passado de agora, a gente é quebrado do mesmo jeito. Então eu fui montando a minha educação na herpetologia. E o principal, né, além disso que ela falou também que eu fiz muito, me envolvi em tudo. Eu fui para em Minas Gerais no congresso de mastozoologia para fazer network, para conhecer, para ver se era realmente o que eu queria, herpeto ou mastozoologia. Fui conhecer o pessoal, fui viver a biologia. E, novamente, na falta de herpetologia, eu comecei a estudar e comecei a criar coisas. Então, eu comecei a dar os meus próprios minicursos. Eu, graduando, comecei a dar minicursos, porque havia uma janela aberta, havia uma lacuna, não havia ninguém para ensinar, então eu começava a aprender para ensinar. Ensinar, pessoal, se você me permite colocar desse jeito, é uma forma egoísta de aprender, porque você está fixando o conhecimento que você estudou. Então, tipo assim, cara, eu vou ensinar para os outros porque eu quero aprender, eu quero fixar aquele conhecimento na minha cabeça. E nesse momento, comecei a me posicionar como herpetólogo e as pessoas, como lembravam de um sapinho, de uma cobrinha, recorriam a mim. Depois que eu terminei meu TCC, o pessoal que veio nas graduações, nos períodos seguintes, começaram a me chamar, Thiago, vamos trabalhar, você quer trabalhar com herpeto também, você é a nossa referência. Fiz outros trabalhos depois, um desses trabalhos gerou meu primeiro livro, que é o Rap de Setiba, lá na Restinga. E então, é isso, correr atrás de guia, é estudar, é se posicionar. Na verdade, o Renato Feio até mentir. Eu tinha uma Xerox dele, aí não sei em que momento que ele me encontrou, ele viu a Xerox. Rapaz, pra que essa Xerox? Vamos conversar. Aí eu não comprei não, ele me deu de presente, porque ele viu o sacrifício que a gente fazia. E aí, o Renato foi meu orientador do mestrado. Foi. Uhum. Renatão. Uma coisa importante, quando eu cheguei no mestrado, vou tentar ser breve, e aí você tem um plano, você tem uma vontade, né? No momento que você já se conhece e sabe o que você quer, abraça ele. Então eu tive um problema, que eu criei uma estratégia, eu vou para fora para aprender inglês, porque eu sei que inglês é importante para o mestrado, aí eu volto e começo no mestrado. E aí eu tinha certeza absoluta que eu queria ser taxonomista. Eu queria isso da minha vida. E aí, na hora que eu cheguei no mestrado, o meu orientador falou assim, legal, porém tem um tema que está bombando e a gente consegue dinheiro para você estudar, que era o fungo quitrídeo, né? O fungo que está matando anfíbios em todo mundo, levando espécies à extinção, etc. Aí eu, legal, mas eu quero taxonomia. Mas aí chegou tipo assim, não, mas isso é bom e tal, vamos lá. E eu fui. Na maré. E resultado, né? Atrasei 2 anos da minha vida, aí eu lembrei disso por causa do que a Sara falou, né? Tipo assim, eu cheguei, todo mundo já sabia o nome das espécies e eu tava atrasado, né? Eu me senti super atrasado quando cheguei no doutorado e comecei com taxonomia, por conta desse primeiro momento que eu não falei assim, não fui firme. Não, eu quero taxonomia e não quero essa área. É difícil ser firme nesse momento, mas se você conseguir ter essa força, você vai caminhar mais rápido em direção ao que você almeja. E resultado, não fui assim, fiz um trabalho bem bacana no mestrado,
defesa de mestrado foi melhor do que do meu doutorado, por exemplo. Mas não tem nenhum desejo de publicar o mestrado, não quero mais trabalhar com aquilo. É algo que eu fiz meio que para constar, para ter o título de mestrado, né? E eu acho que todo mundo aqui não quer isso, não quer nada para constar, né? Quer seguir realmente em alguma coisa que você tem um prazer, um amor, um entusiasmo em fazer. Então, pessoal, no momento que você se descobrir, né? Que nem boa parte já se descobriu no Perpétuo, abraça e seja firme no posicionamento. Taxonomia! Ah, é tão raro o pessoal no Espírito Santo. Quem tiver, a gente precisa de tanta taxonomista. É incrível. Tem 60, 50 pessoas no Perpétuo Capixaba e eu acho que 2 falam assim, quero ser taxonomista. Olha isso. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Começando a caminhar para o final, Sara, ou a gente fica mais umas 3 horas? Eu fico, não tô nem aí. Então, com essa pergunta, eu tenho certeza que você vai querer ficar. Olha aí. Qual o futuro dos Proceras? Muito bom. Um panorama geral, assim, que eu posso falar do gênero? Bora, Diego. Tem muita espécie nova de Procera, assim. A gente tem um trabalho com os Proceras amazônicos, né, que foi mestrado de uma aluna do Diego, que eu co-orientei também. E a gente viu que tem uma diversidade bem grande ali na Amazônia. A gente tem uns trabalhos aí para sair ainda. Legal. Na Chapada Diamantina, que ainda é resultado do meu doutorado, a gente tem uma diversidade grande ali também, em ilhas de altitude, né, que a gente vê, tipo os braques, né, os braquicéfalos no sul, cada pico de altitude a gente tem uma linhagem diferente, né, uma espécie diferente. Estou dando spoiler aqui de resultados que vão sair ainda. Legal. E uma coisa que eu quero muito assim fazer para os Proceras é uma filogenia com mais genes, né? Não só com mitocondrial e mais alguns nucleares, para a gente entender melhor o relacionamento entre eles. A Carlinha, que é a aluna do Diego aqui, ela está trabalhando com Proceras também, e ela vai ver essa questão das características que apareceram, por exemplo, os Proceratófilos, as espécies que têm chifre. Quando você faz uma filogenia, né, você vai ver o relacionamento filogenético entre as espécies do gênero, você vê que o chifre, as espécies que têm chifre estão em diferentes clados, sabe? Então, essa característica, né, o chifre, ele apareceu em diferentes momentos da história do gênero. Então, o que a gente usa hoje para chamar de grupo Boyer, por exemplo, que são as espécies que têm o apêndice palpebral, que tem um chifre, quando você faz uma filogenia, elas não têm relacionamento assim de parentesco próximo. Então, a Carlinha vai resolver isso aí pra gente, né? Então, a gente tem mais isso. E é isso. Se depender de mim, acho que eu trabalho com esse gênero o resto da vida. Tenho tanta coisa para sair ainda. Que massa. Legal. A gente está com quantas espécies de Procera, mais ou menos? Você sabe o número correto? Atualmente, nós temos 39 espécies. No Frost, né, que é aquele site de anfíbios do mundo, ainda está com 41. Porque o artigo que saiu esse ano, que está sinonimizando áridos e Karamask, que vai fazer com que o número fique 39, ele não foi considerado ainda. O artigo está em online first ainda. Ele não tá, não foi, né? Ele está lá, mas não está publicado ainda. Entendi. Mas Alô? Voltou. Oi? Oi. Tô aqui. Tô aqui também. Tá. Vou colocar para carregar o celular. Tá bom. Gente, a minha pizza é infinita sim. Mas é o último pedacinho agora. Eu tô comendo muita prestação. Eu gosto de comida quente, ela tá fria, eu tô triste. Ajeitou? Diego acabou de responder a minha próxima pergunta. Sua expectativa, você acha que de 39 vai para 50, vai para 100? Pode falar. Olha, a gente tem
tem uma espécie nova submetida. Eu sei que tem uma outra equipe, né? Eu não estou nesse artigo, que também submeteu um trabalho de uma espécie nova da Amazônia. Eu tenho um que eu vou submeter essa semana, que é inclusive de umburanos lá da região, com o Diego, uma espécie Legal. muito diferente, muito legal. Ai, que massa. Assim, eu acho que chega fácil nos 50. Top, 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 top. Falta um 11zinho, molezinha, molezinha. Vai time Sara. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Pessoal, não? Ah, temos sim. Rolado o processo seletivo. Ok, vamos lá. Sobre processo seletivo. Quer ler? Fica à vontade que eu vou comer minha pizza. Tem rolado processo seletivo para entrar no mestrado da Biologia Animal, UFMS? Tem um edital, tá aberto, inclusive. Porque não foram preenchidas vagas no início do ano, então tá. E eu acho que eu não posso, eu não tenho vaga, eu só posso ter uma vaga, né? O cargo que eu ocupo é uma vaga, eu tenho uma aluna atualmente. Eu não sei se o Diego tem vaga, mas tem outros professores que trabalham com herpeto aqui no UFMS, a Amanda, tem o Franco, o Nelson, então tá aberto o edital. Legal, olha aí, ó. Oportunidade para trabalhar com Sarinha e os times e os outros pesquisadores renomados que estão pertinho dela lá. Legal. Não, e afinal de contas, pessoal, é o Pantanal, né? É porta de entrada do Pantanal, posso dizer isso? Aqui é bem cerrado, né? Pra você chegar no Pantanal, acho que dá umas 4 horas de viagem. 3, Tá 4 bom. horas. Então tá. Foi isso. Eu cheguei aí e realmente dirigi 4 horas para ir para aquela fazenda Caimã. E então, entendi, olha só, aí chega cerrado. E é verdade. Agora eu tô lembrando aí dos arredores. Iberê tá perdido. Iberê, logo você, influenciador digital, super renomado, não sabe mandar uma pergunta no box. No caso dos bichos de montanha, como diferenciar diferenças verdadeiras entre eles e o sofismo? Tá certo, sofismo? Palavra nova para mim. Eu também não sei o que é sofismo. O que será? Sofismo? Eu acho que ele escreveu errado. Bom, Ou pode ser sacanagem, porque é o Iberê, né? Uma brincadeira muito boa e inteligente que a gente não tá sacando. eu não sei se ele quer saber no geral para os anfíbios de montanha, ou se para a Procera, mas eu não sei. Iberê, e ele mesmo não sabe. Iberê. Pergunta de novo aí, peraí. Estão perguntando se a gente é biólogo. A gente é sim. A gente é biólogo, sim. Mel Rabelo, veterinária. Somos biólogos, somos sapólogos, cobrólogos de vez em quando, né, não, Sara? Né, quando eu faço consultoria, eu trabalho com anfíbios, né? Mas quando é para consultoria, aí a gente pega de tudo, né? Então já lança uma pergunta aí, já que a gente está falando meio com relação a isso. E aí? Outros gêneros? Trabalho com outros gêneros. No meu pós-doc, né, eu tive uma rápida passagem pelo pós-doc do PDJ, que é o pós-doutorado júnior do CNPq, e o meu projeto é com lisapsos. Né? Eu estou com esses dados, ainda preciso terminar de analisar, é bem legal. Os lisapsos, cada um ocorre numa bacia, né? A gente tem essa hipótese de 1961, né? Que cada bacia abriga uma linhagem diferente. Então, eu sequenciei dados. Eu acho que estou com 2 mitocondriais e tem que fazer uns nucleares ainda. Então, tem esse do lisapso, tem outras espécies daqui da região, que é o meu projeto de agora do PNPD aqui da UFMS, né? O pós-doc da UFMS. Dos alunos que eu oriento. Tem a merega, tem uma espécie nova de braquicéfalos que está na minha mão, que eu preciso tirar, que é do sul, lá em Santa Catarina. Então, assim, aparecem outros trabalhos, mas o Proceratops é a minha paixão e eu trabalho desde o mestrado, doutorado e até agora. Mas tem outras também. Que massa, que massa. Vamos às perguntas. Começando a encerrar, pessoal. Assim, se a Sara quiser. Como você... Ah, não, porque eu tô lendo. Vamos botar aqui.
como você começou a trabalhar com os Proceras que você fala? Proceras? Proceras. Como que eu comecei a Proceras? Eu sempre quis ser taxonomista. Ah, essa é uma história bem gostosa. Ah, que bom. Opa, vamos lá. Eu passei no mestrado com um projeto muito nada a ver. Vocês não têm noção do projeto que eu tentei o mestrado, que eu passei. E aí, eu acho que o Renatão, desde o início, via que era um projeto sem pele e cabeça, um negócio muito nada a ver. Era com Faber e Pardales, ver sobreposição das panelas que elas fazem para... Ok. Né? Legal, legal, legal. Uhum. Assim, não tem nada a ver. Aí o Renatão pegou e falou assim comigo, cara, tem um bicho, né, o Proceratophis melanopogon, que ocorre na Serra do Brigadeiro. Eu acho que ele é uma espécie nova, eu acho que ele não é melanopogon. Porque o melanopogon, ele tinha distribuição tanto na Serra do Mar quanto na Serra da Mantiqueira. O Parque Estadual do Brigadeiro, ele está na Serra da Mantiqueira. E aí ele achava que era alguma coisa diferente. Ele falou assim, eu falei, gente, eu nem sei o que é revisão taxonômica, sabe? Não sei o que é isso, não. Boa. Aí eu, né, meu projeto de essa espécie, vou trabalhar com ela. Aí foi aí que eu comecei a estudar o que era taxonomia, o que é uma revisão taxonômica. Aí o edital do Procaxa, e foi com esse projeto de revisão taxonômica que eu consegui a bolsa. E aí eu já comecei a trabalhar. Ah, que legal. Então, no mestrado, eu peguei bichos, né? Tudo que era identificado como Proceratophis melanopogon, em todas as coleções, eu peguei emprestado. Mandava, eu não viajei para nenhuma coleção, mandava para Vistosa. E aí eu olhei os bichos, em mais de 200 bichos, mais de 200 exemplares. O áudio tá ruim? Eu não queria te interromper, assim, deveria. Vê se... Diego, desconecta aí, Diego. Você tá atrapalhando a Sara, pelo amor de Deus, Diego. Vê se não mudou o seu 3G pro Wi-Fi. Opa, eu tenho que botar meu celular no carregador aqui. Eu tô no 3G. E o Wi-Fi não é melhor não, ou você prefere o 3G? Eu prefiro 3G. O Wi-Fi não tá as grandes coisas, não. Tudo bem. Ai, que pena. Voltou, gente? Tá normal? Pra mim tá, aquela hora realmente estava travando. Tá normal? Não, agora o seu tá normal. Tá. Meu Deus, como é que eu faço? Ah, tá. Tesoura da sorte. Eu tô com tanto calor aqui. Eu não vou deixar torto, que senão um monte de gente vai ficar com toque. Ixi, se travar, às vezes você volta sem som. Voltou sem som. Sai e volta. Sai e volta. Zap. Diego, avisa para a sala para ela sair e voltar. Ai, cliquei em tudo aqui. Ah, foi. Foi. Ela vai voltar. Vou aproveitar. Estão zoando que eu tô brilhando aqui de calor. Sara está voltando. Eu já não estou tão brilhando.
Estamos bem? Vamos testar o áudio. Voltei? Voltou. Para mim tá bem bom o áudio. Engraçado, do Diego não caiu. O meu caiu. Oxi. Flores de plástico, sim, são. Pessoal, eu sou alérgico a álcool, me perdoa. Mas o Diego também tá no 3G. E vocês têm o mesmo operador e tudo mais. Ah, é uma lacuna, o algoritmo do Instagram é muito doido. Pode ter sido isso. E agora carregando eu não consigo achar uma posição aqui. Mas pode... O que a gente estava falando? Pode continuar. Ah, você também não lembra. Ok. Projeto, né? Vou arrumar meu cabelo, pronto. Mas eu não lembro onde que eu parei. Eu não lembro a pergunta. Aí, eu Você peguei, estava contando a história... Ah, vai. aí eu peguei todos os bichos, né? Que era tudo que era chamado de melanopogon, eu peguei para analisar. E aí, no início, como eu não entendia muito bem, assim, taxonomia e de dar nome, realmente pegar uma espécie e ver que ela é nova e descrever ela, eu separei os bichos, né? Que eu achava que era diferente. E aí eu fiquei, gente, não tem como eu chamar isso aqui de melanopogon, ele está em outra cadeia montana, ele é diferente, o canto é diferente, a morfologia é diferente. E aí, resultado do meu mestrado, foram 4 espécies novas de Proceratópsis. Uau. Mestrado, pessoal, 2 aninhos, olha só. Foram 4 espécies novas. Em um ano e pouquinho, né? Porque eu tava com aquele projeto absurdo primeiro, depois que eu troquei. Verdade, legal. Aí, ó, vários exemplos de que não há receita a ser seguida, né, pessoal? Só realmente determinação, perseverança, que tem obstáculos mesmo. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Legal, Sara. Bom conhecer esse seu bastidor, não conhecia. Prazerzão. Admiro mais ainda e pelo que todo mundo está falando aí, é unânime. Olha, a Sara é tão apegada aos proceras que descobriu do além que eu tinha coletado um procera em Itanhaém. Espécie nova em Itanhaém. Do além. A foto que tá no artigo dessa espécie nova do em vida é dele. Ai, que massa, legal. O pessoal tá falando aqui que meu cabelo tá atrapalhando a imagem. Calma aí. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Sara já trabalhou com taxonomia de serpentes ou algum réptil? Já trabalhou? Não? Não. Beleza. Próxima. Da Ingrid. Como funciona... Deixa eu... Tá, calma aí. Só um segundo. Eu não quero fazer uma piada... Estão insistindo no sofismo. Gente, a live é para ser algo tranquilo. Não venham com perguntas filosóficas no sofismo. Estou pensando só em mundo de Sofia aqui. Você quer, como funciona a área de consultoria ambiental? Como faz para ingressar nessa área? É uma pergunta com muitas variáveis. Você tem uma resposta para a gente dar aqui? Realmente, são muitas variáveis. Eu vou falar brevemente, né? Certo. A área da consultoria é muito indicação, né? É muito assim, alguém te indicou para o trabalho. Então, eu comecei assim, indicação, e à medida que você vai fazendo consultorias, você vai abrindo portas. Outras pessoas, outras empresas, e as empresas vão te conhecendo e vão te chamando, né? E aí, à medida que você vai retornando, depois é difícil de voltar também. Né? As empresas param de te procurar quando você repete o trabalho. Mas quando eu terminei o doutorado, eu queria voltar à consultoria, tinha muito tempo que eu não fazia consultoria. Aí eu mandei meu currículo resumido, não na forma do Lattes, um currículo bem resumido, né? E mandei para tudo quanto é empresa. Algumas responderam. Então, assim, eu acho que isso é uma forma. Mas já trabalham com consultoria, que possam ficar para algum trabalho, isso é importante, porque a maioria é por indicação. Olha, isso é muito bom que ela botou. É uma estratégia que funciona. Tipo assim, você pode mandar... você atira para todos os lados, às vezes você acerta, né? Então, foi uma estratégia dela. Pegar e atirar para 20... Atirar é um termo horrível, mas tipo assim, mandar o seu currículo mostrando
o seu potencial, enfim, o seu currículo para empresas e uma, duas aceitaram. E no momento que você é conhecida, né, começa a surgir. No meu caso, eu posso dizer que eu dei sorte. Sorte a partir do momento que eu estava bem preparado. Eu gosto... Sara, você travou? Não, Ah, talvez vai travar, eu acho que vai travar. Eu conheço esse círculozinho rodando aqui, quer dizer que você vai travar e vai ficar sem som. Tan, 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 tá sem som. Então, enquanto a Sara volta, pessoal, colocaram aí 2 pontos muito importantes. Tem que ter o CRBio, e às vezes você demorar para tirar o CRBio, você pode perder a oportunidade. Você tem que ter CNH. CNH é muito importante. Eu tive parceiros que perderam o trabalho porque não tinham a CNH. E aí você às vezes fica refém, inclusive, de ter que chamar auxiliares de campo só por conta da CNH. E às vezes você, ao invés de chamar um parceiro para fazer um campo contigo, você vai ter que ter alguém que a empresa vai recomendar para ser o seu motorista. E às vezes o motorista está lá só para dirigir. Ele não é um parceiro de campo mesmo. Então, ir para campo, ele vai estar acompanhando, mas não vai estar procurando ativamente, né? Que você não pode ir para o mato sozinho. Enfim, CNH é algo muito importante mesmo. Assim, é uma coisa que eu tenho medo de perder, de ter um problema, uma multa, algum problema, porque acabou. Eu vou ter que ficar refém dos outros para dirigir para mim. E, para quem é biólogo de campo, quem sabe, dirigir é muito importante, né? Eu acho muito importante, porque parecer uma cobra, eu paro na hora. Eu sei a hora de parar, eu sei o jeito de parar, já sou todo automático. Já olhei no retrovisor, olhei no outro, já estou puxando o freio de mão, já estou tirando o cinto, já estou saindo para pegar a cobra. Se tem alguém... Nossa, eu tive 2 vezes motorista para mim, eu ficava louco. A cobra, a cobra, a cobra... Passou, já foi, já era, perdeu, perdeu. O cara vai parar assim 500 metros na frente e enfim. Então, eu pessoalmente, a CNH é mais importante do que até o meu gancho herpetológico. E, tá, e como eu dei sorte, Sara, talvez você vai travar de novo. Pega o celular do Diego. Vai e volta. A vantagem é que isso aconteceu no final da live, né, pessoal? Ó, quem está acompanhando aí sabe que alguns palestrantes, eu vou chamar assim nesse segundo, tiveram problema a live inteira, né? De ficar entrando e saindo o tempo todo. A sorte que eu dei é que eu comecei a participar dos campos do pessoal da graduação da UFRJ. Eu estava disposto a participar de todos. Fala comigo. Ah, que saco! Aí tá funcionando. Mas eu falei, pessoal, que bom que aconteceu só no finalzinho, né? Tem gente que teve problema durante a live toda. Então, para fechar esse raciocínio, eu estava bem disposto e demonstrava um bom trabalho de campo. E aí, eventualmente, alguém perguntar, Thiago, né, Lex, que é meu apelido lá no FRJ, no Rio de Janeiro como um todo, Lex Luthor, você faz consultoria ambiental? E, resumindo a história, eu falei que fazia, mas eu nunca tinha feito. Quem quiser, eu tenho uma palestra que eu falo muito disso, né, como é que eu me tornei biólogo. Eu posso mandar o link depois, ela está online. E eu falei, faço. E fiz. E deu tudo certo. E no momento que eu fui e comecei a mostrar para os outros, na época de Orkut, que eu estava fazendo consultoria ambiental, eu comecei a ser chamado para vários trabalhos. Tipo assim, você faz? Não sabia. Vem cá, estou precisando de você. De repente era um outro momento em que... Eu não vou dizer que é um outro momento, não. Que várias vezes eu vejo empresa de consultoria precisando de profissional. E tipo assim... Então, às vezes, eu acho que não é que está faltando emprego, mas às vezes está faltando um profissional qualificado ou com a devidas... Sara vai cair de novo. Com algumas características importantes, como a gente já falou, CNH ou... Por conta desses probleminhas, pessoal, talvez a gente tenha que encerrar um pouquinho mais rápido. Então, se alguém tiver alguma última pergunta, não faça. Vamos esperar a Sara voltar. E eu vou jogar a pergunta final, tá bom? Aí se a gente tiver um tempinho extra, a gente continua conversando. Sara, vamos para a pergunta final e se a internet
estabilizar, é triste, eu sei, é horrível. Mas eu tô bem feliz que foi só no finalzinho. Mas aí esse final é importante, que é o que todo mundo quer ouvir. O que você diria para inspirar as novas cientistas a ingressarem na área da ciência e como se manter também? Mas o principal, hein? O que você diria? O que é gratificante? A palavra é sua, assim, inspira a gente, inspira as mulheres. Olha, Thiago, sabe o que me inspira? É observar as mulheres que estão no meu laboratório, sabe? Não tem nada melhor do que ver as suas amigas ali, estão no mestrado, no doutorado, no pós-doc, conseguindo suas realizações, sabe? Tudo que quer. Tipo, ali numa pinguaria, a gente, não é a maioria que é mulher, não, é metade, metade. Mas eu me inspiro nelas, sabe? Nas... Ai, que legal. Ai, eu travei. Ah, o dó. Tá, vai, mas você já volta. Sai e volta, já sai e volta. Vai ser assim, com pausas. Tá voltando. Já chega falando. Sabe o que é? É o meu celular que tá travando, não é a internet. Oxe. É o meu celular. Né? Eu acho que ele superaqueceu. Oh, caraca. Ok. É. Assim, o que me inspira... lógico que eu tenho as herpetólogas que me inspiram, né? Que ocupam cargos, né? Mais... nível mais elevado aí. Mas o que mais me satisfaz, assim, o que mais me inspira e que me dá vontade de trabalhar mais é ver as minhas amigas, né? Ver as meninas, alunas de mestrado e doutorado, lutando e trabalhando muito pelo que elas gostam, né? De realizar os seus trabalhos. Então é isso, olha para a mulher que está ao seu lado, sabe? Legal. Levanta que está do seu lado, você não precisa carregar o mundo, você não precisa fazer um projeto mirabolante, olha essa pessoa que está aí do seu lado, sabe? Ajuda ela, se apoiem. Então, é isso, a mensagem final que eu tenho para passar é essa. Se apoiem. Valiosíssimo, valiosíssimo, né? No mercado tão competitivo que é a vida, né? Nem a herpetologia não, é a vida, eu acho que se apoiar é muito importante. Eu gosto muito de falar a frase que sozinho a gente chega no local, sim, mas com parceiros a gente chega mais feliz, mais rápido, mais efetivamente, mais tudo de bom. E se apoiando. E ciência não se faz sozinho, né? Essas parcerias são muito importantes. O trabalho fica mais completo e mais leve, mais tranquilo. É isso, é parceria, velho. Vamos juntar tudo que a gente sabe, né? As informações que a gente tem. Exato. Parece ser clichê, mas mais de uma cabeça pensa... 2, 3, 4, 10 cabeças pensam melhor que uma, pessoal. É clichê, mas é verdade. Olha, se ninguém tiver... Pode mandar comentários aqui embaixo agora, né? Não precisa ser na caixa de pergunta. Eu já começo a agradecer demais a Sara pelo tempo dela, pela ter se disposto para a Herpeto Live a falar da trajetória dela, botar a experiência... Travou para mim. Travou? Ela vai e volta. Fala que eu não... Para acabar, Sara podia imitar o canto campeão do último congresso. Valorizo, Iberê, valorizo. E eu não vou prometer imitar depois, porque eu já perdi. Ela me deu nota 7. Tô aceitando ela aqui já de volta. Valeu, pessoal. Vocês estão falando aqui enquanto a Sara volta, ele já tá ouvindo a gente. Ó, as mensagens lindas aqui, Sara, você tá de parabéns. Coração que não acaba mais. Foi uma honra ter você aqui na Herpeto Live. 2 vezes honra, porque foi sua primeira live. E muito feliz de ter sido com o Herpeto Capixaba, tenha sido comigo. Foi muito gostoso, prazeroso, importante. Fez uma reflexão muito boa em vários momentos. Parabéns pelo seu trabalho, que vem aí muito taxonomia de anfíbios que vai ficar aí para a ciência para sempre, né? A sua contribuição vai ficar para sempre. Eu acho que isso é outra coisa que inspira, né? O seu trabalho vai ficar para a posteridade, vai ficar para gerações, vai ficar por séculos. Então, eu acho que isso daí é mais um motivo, pessoal, para botar se você ama, né? Deixar o seu nome na ciência. E, Sara, brigadão, valeu. Fala mais um pouquinho aí, a gente quer te ouvir. Ai, obrigada.
Nossa, estou super feliz de estar aqui. E foi uma fuga, assim, né, do isolamento também. Foi bom bater papo aqui com você. Legal. Eu não trave antes de terminar de falar, né? Estava torcendo aqui. Espero que eu tenha passado um pouco, assim, da experiência, né, desses 12 anos aí como bióloga já. Nossa, 12 anos como bióloga. Deixou para falar o tempo no último segundo. Novíssima, novíssima. Certo aí, quem quiser conversar comigo sobre dicas, né, de como ingressar nessa carreira aí na área acadêmica, mais na área acadêmica. Eu entendo